Quando eu for passando os slides, vou mostrando para vocês que atendimento de família a gente atende em coparticipação. Somos nós os terapeutas, mas a família tem que participar. Quando a família se propõe a participar, metade do caminho já está ganho, a gente já vai ter um resultado positivo. Então, assim, a gente está muito acostumado, o quê? Eu sou terapeuta, fico na minha clínica, a pessoa vem, fala o problema para ela e vai embora e fala, agora eu já mandei para a Cleo, agora ela que se vire com o meu caso. Só que assim, eu devolvo para a pessoa o que é dela, porque assim, eu não vou pegar o problema de ninguém e vou ficar comigo, né? Porque basta os meus. Então assim, eu devolvo para ela e falo assim, nós vamos trabalhar esse tua queixa juntas. Então assim, não é sozinha não, nós, o casal, né? Nós três juntos, a gente vai tocar isso. Eu vou fazer a minha parte e muito bem feita. Agora, vocês também têm que fazer a parte de vocês, que é onde a gente dá as tarefas, onde a gente dá o apoio, a motivação para a pessoa começar a se movimentar e fazer coisas diferentes do que ela tem feito. É isso. Então, assim, não adianta a pessoa chegar, me passar o problema e continuar sendo a mesma pessoa sem refletir, sem fazer pequenas coisas que a gente pede para fazer, diferente do que ela tem feito. Então, assim, é uma coparticipação. O que mais vai contar de um bom terapeuta, gente, além de ter toda essa bagagem que a gente precisa para essas 8 sessões, é a motivação. Eu preciso motivar a família, falar assim que vale a pena. Fernando Pessoa fala isso, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Isso que a gente tem que fazer na terapia. Então, tudo vale a pena. A gente precisa acreditar nos indivíduos, nas famílias, nos casais, para a gente poder elevá-los, né? Eles entrarem num outro patamar e começarem a acreditar um pouquinho mais neles, tá bom? Eu vou compartilhar um pouquinho a tela, gente, e aí vou passando para vocês um pouquinho do conteúdo, tá? E aí eu venho para cá. Eu gosto muito sempre de começar com essa frase, gente, porque eu acho que é a cara da terapia familiar, né? No fundo, a gente bem que gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. Mas problemas não se resolvem sozinhos. Problemas têm família grande e aos domingos saem todos para passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Essa fala é do Paulo Leminski, gente, né, que é um poeta até polêmico demais, que ele sempre era muito, vamos dizer assim, ele acaba usando muito do humor, mas é uma verdade muito grande, porque assim as pessoas quando vêm buscar terapia, elas vêm dessa forma. Eu vou processar os meus filhos porque eles não cuidam de mim. Ou meus irmãos não cuidam dos meus pais que estão idosos. Não tem um decreto, não tem uma lei que os filhos têm que cuidar dos pais na velhice e na doença. Adianta, porque assim, hoje nem as pessoas que deveriam estar presas estão. Imagina uma lei que não consegue se garantir, porque assim, a gente não vai prender todos os filhos. E outra, quando a gente ouve um filho reclamar, eu não vou cuidar do meu pai. Por quê? Meu pai nunca cuidou de mim, então assim, eu não tenho obrigação. Eu preciso ouvir esse filho. Porque às vezes a gente só vê a história do idoso, mas quando o filho também fala das suas dores, é uma forma de a gente legitimar as dores desse filho, dessa filha, e depois conseguir fazer com que ele veja o mesmo problema de outra forma, né? E aí a gente trabalha muito, ó, só dentro desse texto, olha só, a gente já pode fazer uma leitura transgeracional das lealdades, né? Então, tipo assim, olha, como meu pai nunca me deu nada, eu também não vou dar, retribuir nada para ele. Mas aí, quando eu começo a ver a história desse filho, eu falo assim: olha, mas hoje você é pai. Quando você começa a cuidar do seu próprio pai, teus filhos vão ver você como filho, cuidando do seu pai. É o exemplo que vai fazer com que teus filhos cresçam emocionalmente e elevem a família. Quanto mais seu filho te vê como filho que cuida do pai, mais você está garantindo que assim que você ficar velho, doente, alguma coisa, os teus filhos vão também, né, cuidar de você. Isso, aí eu falo, isso não é uma lógica, isso aí não é uma previsão, isso aí não é uma profecia. Isso é científico, né? Quem desenvolveu todo essa questão das lealdades invisíveis foi o Nag e o Boeing da Escola Transgeracional. Então a gente pode comprovar para ele, né, que quanto mais os filhos cuidam dos pais, mais eles se garantem como marido
e como filho para as outras gerações. Então, assim, a gente tem a obrigação, às vezes, como indivíduo, não só de a gente evoluir, mas que a gente também consiga crescer, multiplicar, formar famílias e fazer com que as famílias também se elevem, né? Que as famílias também comecem a melhorar. Quando eu caso, eu quero o quê? Eu quero fazer tudo para melhorar aquela família do que a que eu tinha da família de origem, né? Aí, às vezes, muitas vezes a gente fala assim: eu quero ser totalmente diferente do meu pai, ou totalmente diferente da minha mãe. Muitas vezes a gente não consegue, porque o inconsciente traz isso, né? Sem querer, eu vou lá e falo: nossa, eu falei que eu nunca ia repetir o que minha mãe fazia comigo. Eu jamais faria isso com a minha filha. Eu estou fazendo 8 vezes pior. Então, assim, sem querer, a gente pega reproduzindo o que a gente viveu com as nossas famílias de origem. Então não adianta a gente querer, por exemplo, descontar na outra geração. Vou descontar, meu pai não pôde cuidar de mim, eu vou descontar não cuidando dele. Porque quem vai ser prejudicado não é nem esse filho e nem esse pai, mas as outras gerações, que acabam também não desenvolvendo esse padrão de cuidar das gerações que estão por vir. Que é isso que a gente fala. Então, isso um fundamento, um embasamento científico que a gente usa para que a pessoa veja o mesmo problema de outra forma. Então, não adianta ser por decreto. A gente tem o ECA, gente. O que mais a gente vê são as crianças em risco, né? É, o perigo que as crianças estão correndo, porque ninguém acaba. Os pais, hoje em dia, dentro de casa, não estão protegendo os filhos. O que a gente precisa fazer, o profissional, é assim, sensibilizar, negociar e renegociar com a família melhores formas de lidar com esses problemas. Tá? Então, não é por decreto, eu não vou chegar e vou falar, se vocês não cuidarem dos seus pais, eu vou lá e jogo a lei na cara de vocês e mando prender. Não adianta. Eu não vou pegar um filho e falar assim para o pai: olha, se o senhor espancar seu filho de novo, eu vou denunciar o senhor vai preso. E eu devolvo essa criança na mão desse pai para ele levar para casa. Que pode acontecer? Eu acho que é leviano até o profissional fazer isso. A gente tem que saber que, assim, se eu falar dessa forma com esse pai, ele não vai descontar em mim, mas ele vai descontar na criança necessariamente. Então, eu tenho que ter cuidado, até um cuidado meio político, até de lidar com esses problemas de uma outra forma. E é por isso que a gente precisa, muitas vezes, desses recursos terapêuticos, sistêmicos, científicos, para a gente poder estar olhando. Karl Marx falava isso, né? Se fosse fácil, se a realidade fosse fácil, a gente não precisaria da ciência. Bastava a gente enxergar a realidade e começar a intervir nessa realidade. A mesma coisa da família. Uma família, gente, a complexidade que essa família traz é muito grande. Eu preciso de recursos científicos para a gente poder estar lidando de uma nova forma como a gente lida com as famílias que estão trazendo seus problemas, tá? Quando a gente tem esses argumentos, a gente acredita neles, o conhecimento passa por dentro, a gente consegue lidar com qualquer família que a gente tem para atender. A gente consegue enxergar os problemas das pessoas de uma outra forma. Aí eu trago aqui para vocês a terapia sistêmica breve, né, que a gente fala. Só que, lógico, a sistêmica breve, gente, eu falo que assim, toda abordagem vem da terapia sistêmica. Então, assim, é breve porque a gente conseguiu, desde 2008, já entrar dentro desse modelo, que é um modelo que a gente traz da Escola de Milão. A Escola de Milão é a escola que traz o coro grego, traz a conotação positiva, é uma escola que a gente usa para fazer o estágio. Foi desse modelo da Escola de Milão que eu trouxe. Então, assim, a abordagem sistêmica, a gente vai ter que ampliar nossa visão, né? Quem faz o curso, a gente vai ter, por exemplo, nessa aula de que é terapia familiar sistêmica, eu tenho que ver a família de outra forma. Então, assim, eu vou ver a família no sistema familiar e nos seus subsistemas. Então, eu já começo a dividir. Então, como é o sistema familiar, o sistema de uma família é o quê? Os membros da família interagem com o social. Então, saem para trabalhar, vão para a igreja, vão para a escola, né? Vão para o trabalho, vão para o mercado. A gente convive, né? Não dá para a gente se fechar na nossa casinha e ficar lá só pedindo iFood, né? Tudo pelo computador agora, pelas essas lojas de conveniência que eles entregam em casa, porque a gente vai ter que sair uma hora até para estudar, tal. Por mais que as pessoas gostaram de ficar isoladas na pandemia, isso acaba limitando o crescimento das pessoas. Então, as famílias interagem com
eu falo assim, com contextos maiores, suprassistema, que é a sociedade, e internamente ela tem os subsistemas, que aí a gente divide, né, pelo conjugal, pelo parental e pelo filial. Conjugal é marido e esposa. Eu falo isso porque, assim, quem tem o primeiro filho às vezes esquece que é pai e mãe, né? Acha que é só pai e mãe, esquece que é marido e esposa. Quando a gente atende essa família, a pessoa fala assim: eu vim aqui por causa do meu filho, ele está dando trabalho, tá? A primeira coisa que eu vou perguntar é assim: e o pai do seu filho? Porque eu já estendo, eu quero enxergar a família como um todo, né? Essa criança tem o pai, por exemplo, pode ser até pai desconhecido, a criança nunca conheceu o pai, ou o pai trabalha muito, é um pai periférico, mas ela tem um pai e eu preciso perguntar. Porque se eu atendo uma família que é mesmo monoparental, é a mãe e os filhos, e eu só falo da mãe e dos filhos e não pergunto do pai, é como se eu tivesse isolando, é como se esse pai não existisse. E existe um pai. Ele pode até nem participar, mas esse pai existe. Então eu já começo a ver a família como um todo. Eu vou perguntar, por exemplo, assim, para essa mãe: quantas irmãs você tem? Quantos irmãos você tem? Porque a mãe às vezes chega, gente, uma família monoparental, falando assim: eu sou sozinha, eu e meu filho, eu e minha filha, sou sozinha, tal. Quando a gente vai ver, ela tem 15 irmãos. Quer 15? Assim, não tenho ninguém por mim. Tem o pai, tem a mãe, tem mais 15 irmãos que pode ajudar e ela não pede ajuda, ela vem pedir ajuda para a gente que é terapeuta. Então, assim, dentro das famílias, se eu pegar só o problema e não ver o contexto todo, às vezes, assim, aquela pessoa ela precisa do quê? De uma célula saudável dentro do contexto dela, social ou familiar, que vai me ajudar. Porque eu não vou poder pegar ela 24 horas por dia. Eu já cheguei a atender, por exemplo, a pessoa realmente era sozinha, os pais já eram idosos e os filhos dela estavam na droga dependência. Aí eu falei assim: olha, eu preciso de uma célula saudável. Quem que pode te ajudar? Quem que, quando você precisa dar apoio? Aí ela falou: a líder comunitária que era a pastora da igreja dela. Eu chamei essa pastora para a gente poder fazer um contrato junto para que ela me ajudasse a ajudar aquela família. Então, assim, a gente precisa ampliar o contexto que a família está, porque ninguém é sozinho. E a gente buscar pessoas que também possam colaborar, porque sozinho às vezes a gente não consegue, e às vezes a pessoa alguns casos a gente precisa de alguém que vá com a pessoa no hospital, vá com a pessoa na escola, por exemplo. Muitas vezes a gente não consegue, então a gente vai ampliando, né, o contexto. Quanto maior eu vejo aquela família, mais eu tenho recursos para poder lidar com essa família, tá? Então, dentro da abordagem sistêmica é isso, eu vou ver a totalidade da família, eu vou ver a família no seu subsistema, eu vou ver as fronteiras. As fronteiras é uma coisa assim, a gente está em época, vamos dizer assim, né, entre aspas, gente, de guerra, que é muito triste ver. Nas fronteiras é isso, né? Então, assim, você não pode ultrapassar fronteiras para entrar para outro país. Aí tem aquela coisa no Irã, né, que assim, eles protegem as bombas que vêm e vão e como assim, atacando as bombas para as bombas não entrarem, né, e atacarem os civis lá do Irã. É domo de ferro que eles falam. Esse domo de ferro, todas as famílias teriam que ter uma proteção, né, para que as coisas de fora não atingissem tanto como atingem, só que atingem, né? Então, assim, e quando atingir, o que que eu faço? É mais ou menos isso. As fronteiras é essa daí. Então, assim, como a gente está falando de um sistema familiar, a gente fala assim, ó, cada sistema familiar é como se fosse um país que tem as suas próprias defesas. Eu tenho que ter fronteiras muito nítidas na família para poder separar aquilo que é meu daquilo que é do outro. Então, quando você casa, né, você e seu marido, o que acontece? A fronteira que tem que ficar mais definida é do subsistema conjugal. Mas o que que acontece na realidade? Vou até tirar aqui o coisa, depois eu compartilho de novo. O que que acontece, gente? O casal casa, quem vai primeiro invadir são as famílias de origem. Não é uma coisa de louco? Aí você fala assim, gente, o que que acontece, né? Inclusive, assim, eu tive um aluno que foi muito bom. Ele falou assim: Cléo, o meu pastor lá, que faz os casamentos, ele já é preventivo e contemporâneo. Quando ele vai fazer um casamento, ele primeiro chama as mães e fala assim: eu vou fazer um pacto com vocês, vocês estão proibidas de se meter na vida dos seus filhos. Eu falei: isso é muito legal, gente, isso é contemporâneo. Por quê? Porque a primeira invasão que tem no casal é isso: a família de origem do marido, a família de origem da esposa. Eu sempre passo aquele filme, podem anotar aí, que é
a história de nós dois. A história de nós dois, eles colocam seis na cama. Então tá o casal e tá o pai e a mãe dele e o pai e a mãe dela na cama. Os terapeutas usam isso, né? Os seis na cama é para os casais começarem a delimitar as fronteiras nítidas. Vocês não podem invadir, porque senão a gente não vai conseguir. Mas é o que a gente atende casais. Eu atendi um casal, isso é a realidade, gente. Eu atendi um casal. A moça teve apendicite, ela foi operada e foi direto para casa da mãe. E o rapaz veio para terapia. Eu falei assim: ela operou a apendicite, tá lá com a mãe dela, é porque a mãe dela cuida melhor do que eu dela. Eu falei, então, né? Aí fica fácil. Eu falei, e você? Como que você está se virando sozinho? Eu vou para casa da minha mãe também. Eu só almoço lá. Eu falei, ah, mas aí é o casamento que vai dar certo o resto da vida, né? Porque, olha só, e os dois brigavam demais. É lógico, essas interferências não pode ter. Então eu tenho que ter uma fronteira nítida, falando, olha, mãe, pai, até aqui vocês vêm, daqui para cá não vem mais. A gente precisa ensinar isso, né, para os jovens casais, para os casais de meia idade, em todos os ciclos de vida. Isso é uma coisa bem legal que a gente precisa ter, porque se a gente não tem, é aquela coisa tudo junto e misturado. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que proteger é o quê? É a fronteira de cada subsistema, de cada subsistema. Aí a gente vai falar assim, e como que é o subsistema de cada família de origem? São duas famílias estrangeiras. Quando o casal se une, o que acontece? A tendência é ele repetir todos os padrões que ele aprendeu na família de origem da mãe, do pai, e ela também. Então, eles levam modelos prontos para a relação. Dá certo, gente? Não. Porque assim, o pessoal brinca muito, eu gosto de usar esses termos, né? No primeiro ano eles aceitam tudo. No segundo ano, o marido fala, a mulher ouve. No terceiro, a mulher que fala e o marido ouve. No quarto, os dois falam e os vizinhos ouvem. Isso que é o terrível, gente, porque sai, eles gritam tanto que sai, né, do controle deles, eles não têm mais controle. Eu atendi um casal que ele falou assim, olha, quando a gente briga, três casas para baixo da minha, três casas acima, ouve tudo que a gente fala. Eu falei, e onde estão as suas duas filhas? Aí eles abaixaram a cabeça, olharam para o outro e falaram assim, no andar de cima. Eu falei, olha que lindo, olha que saudável, né, para uma família. Se três vizinhos abaixo, três acima ouvem, imagina que as crianças não são torturadas em ouvir as discussões deles. Então a gente precisa proteger, né? Então, assim, o subsistema conjugal são só vocês não precisam gritar e as crianças ouvirem. Proteger o parental, vocês têm que começar a se entender como pai e mãe, porque depois separa, vai lá para o judiciário manda para a gente vai ter que trabalhar isso também, né? Para poder eles terem pelo menos uma relação cordial. E aí, assim, as crianças que também estão desprotegidas, né? Porque vem o pai e a mãe brigando e vão pegar o quê? Vão introjetar esse modelo de comunicação e de relacionamento, né, de casal, que é esse daí. Quando eles crescem, qual é o critério que eles vão ter quando eles vão escolher um cônjuge? O mesmo que você passou para eles, né? No grito, no berro, aquelas discussões intermináveis, aquelas ofensas. Então, assim, o que a gente precisa é entender um pouco a família e começar orientar a família que precisa ver o todo, né, todo, aqui é a totalidade da família, essas fronteiras como que estão, porque às vezes, por exemplo, a fronteira pode ser tanto emaranhada, sabe, aquela família todo mundo junto e misturado, aquele, eu falo assim, até namoro lá é coletivo, né? Todo mundo fala da vida de todo mundo. E tem aquelas famílias que são mais rígidas, que eu acho que é pior, porque eu falo que assim, eu adoro uma família barraqueira, porque ainda tem uma forma de comunicação. A família muito rígida é aquela família que eles não brigam, mas eles também não conversam. É assim, são indivíduos que moram juntos, não chega a ser nenhuma família, né? A família que não conversa, ela vai se distanciando, tanto que assim, a fronteira rígida a gente representa com um símbolo. É o símbolo assim, é uma reta. É como se assim, não tem vida. Eu vou me distanciando do meu marido, depois eu não tenho nem o que conversar com ele, de tanto que a gente está distante um do outro. A família barraqueira, pelo menos, está conversando, inadequadamente, mas está conversando. Quando chega, a gente tem que enxergar o casal e as famílias e como eles estão naquele atual momento. Eu tenho que enxergar essa estrutura, como estão as fronteiras, se é rígida, nítida, disfuncional, como é que está. Porque isso vai interferir na leitura que a gente faz daquela família. Então, isso vem da terapia sistêmica e é uma aula que a gente dá
com muito conteúdo, com muito exemplo. Então, sabe aqueles exemplos assim, onde o pai, eu atendo famílias assim às vezes, né? Onde o pai é aquele pai rígido que passa o que teve do próprio pai, quando não é agressivo, mas também que não conversa com os filhos, aquele que não tem afeto, não demonstra, não é que não tem, tem sim, não demonstra afeto e vive distante do filho. Quando o filho cresce, ele leva perfil do pai para o casamento. E acaba também sendo aquela pessoa que não fala, que não conversa, tal. E ele vai escolher, né? Olha só, as escolhas conjugais não são aleatórias. Uma pessoa quieta, né? Um homem quieto, tal, não sei o quê, que não é de falar muito, porque eu falo que o homem implode, né? A mulher explode, mas o homem implode. O que que acontece? Ele vai buscar alguém que seja mais extrovertido, né? Então, assim, sabe, você vai lá e pega a família dela, porque eu acho que eu vou casar e vou ter uma família mais generosa. Eu vou adotar a família da minha esposa. Ela, sim, tem uma família que todo mundo faz festa, tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele é tímido, mas ela é extrovertida. E ela fala o quê? Deus me livre, é uma bagunça em casa, eu quero um homem mais quieto, mais intelectual, tal. Gente, não dá 3 anos de casamento para eles virem para terapia e falar: não aguento mais ele. Ele é um antissocial, ele não quer sair. Uma pessoa, eu sou a viúva de marido vivo. E ela, e ele, a mesma coisa. E a família dela é tudo barraqueiro. Eu não consigo ir nas festas da casa dela. Eles não têm limite, eles invadem a vida da gente, vão em casa sem avisar, tal. Tudo que atraiu. Quando eles escolheram, olha só, a criança cresce num ambiente desse, quando eu vou escolher esse perfil que eu introjetei, vai ser minhas escolhas equivocadas, porque eu vou escolher também de maneira equivocada meu par para casar, meu par afetivo. Aí você para. Aí você para e não vai para terapia. Aí vai lá e encontra uma pessoa, troca 6 por meia dúzia, da mesma coisa. Quer dizer, busca sempre as mesmas características na pessoa. E aí a gente tem que ampliar a visão desse casal, tanto dele quanto dela. Que o que vocês estão trazendo questões e dívidas emocionais que vocês têm com a família de origem. E vocês ficam se cobrando um ao outro. Quando a pessoa casa, ela precisa criar os próprios padrões. Olha, daqui para frente vai ser assim, né? É isso que precisa falar. Eu tive uma aluna das antigas, não sei se ela está aí, mas eu lembro muito bem dela, que ela falava assim: Cléo, isso é tão real que quando eu casei com meu marido, ele falou assim: olha, bem, eu vou tomar banho, você faz alguma coisa para a gente comer? Ela falou: fiz um omelete. Só que o omelete que eu fiz queimou a borda. Aí ela falou assim: é, quando ele foi comer, ele reclamou? Não, gente, porque no primeiro ano de casado ninguém reclama. Voltaram da lua de mel, eu vou reclamar? Não vou. Ele falou que estava delicioso. 4 anos depois, ela falou, 4 anos depois, ele veio e falou: por que que toda vez que você faz omelete você queima a borda? Eu vou esperar 4 anos para falar para o outro, né? Que eu não gosto de omelete com a borda queimada, que olha só, e aí a pessoa se separa às vezes por isso, porque botou papel higiênico no lugar errado. Não é assim, eles deveriam assim, desde o primeiro ano, vamos conversar o que eu gosto, o que eu não gosto, mas não. Eu olho lá, vejo meia suja no meio da sala, o que que eu penso? Só um retardado deixa a sua meia suja no meio da sala, não é? Só que não é retardado. A mãe dele, geralmente, o quê? Recolhia a meia dele e colocava no cesto. E aí eu chamo ele de retardado porque ele não tem a capacidade de pegar meia e jogar. Não precisa disso, né? Então, assim, dá para a gente poder montar padrões mais saudáveis. Aproveitar que está em lua de mel, que é o primeiro ano, para que realmente vamos renegociar até o convívio. Falo que o primeiro ano do casamento é o mais difícil de lidar. Eu atendi uma moça que ela casou, gente, 6 meses ela só ia jantar na casa da mãe dela, chorando, porque não queria voltar para a casa do marido. 6 meses ela ficou, de tanta dependência emocional e de tanto que ela estranhou a maneira que ele agia. Então, isso é uma coisa normal, a gente tem que entender. Quando a família chega e a gente tem esse olhar mais aprofundado, a gente consegue dar uma diretiva melhor para esse casal. De falar isso, olha, o que vocês estão passando é uma coisa bem natural de acontecer. Vocês são duas famílias estrangeiras, quando vocês se uniram, deveriam mudar os padrões, vocês não mudaram, vocês só repetiram o que o pai de vocês fizeram. Olha só, eu já dou uma perspectiva para eles que eles podem e devem mudar daqui para frente.
Não é mudar 100% no outro dia, não. Pequenas coisas que vocês façam no dia a dia já pode dar uma diferença enorme lá na frente. E é nisso que eu vou trabalhar. Então eu trabalho o quê? Com as minhas leituras que eu preciso ter para até identificar, aquela coisa, eu vou fazer um diagnóstico, pelo menos uma hipótese diagnóstica do que está acontecendo com aquela família, uma hipótese diagnóstica, para eu trabalhar em cima. Se eu estiver trabalhando e chega naquele momento, olha, eu acho que não é só padrão repetitivo da família de origem, eu acho que pode ser alguma coisa assim relacionada à dependência química, porque eles nunca falam, gente, dependente químico não, né? Quem trabalha com dependência, eles não falam na primeira sessão que tem problema de dependência química, eles vão falar na quarta sessão. Aí que a gente vê que tem que realinhar todo o planejamento que a gente fez. Geralmente é assim, né? Eles escondem um pouco, mas assim, mesmo que eles depois relatem, a gente consegue recuperar e trazer um pouco mais de saúde e fazer outros encaminhamentos da dependência química, nesse caso, estou dando um exemplo. Então, assim, quando a primeira vez que eles vêm, a gente já fecha numa hipótese diagnóstica, a gente tem 80% da condução de todo o planejamento da terapia. Então, as primeiras sessões são as mais importantes, porque eu preciso usar essa leitura científica sistêmica, né? Ver a família como um todo. A premissa sistêmica é assim: olha, o todo é sempre maior do que a soma das partes. Cada parte tem que fazer o seu papel, né? Então, assim, as partes têm que ter integridade. Então, quando eu falo isso, eu falo assim para um pai, né? Não adianta ser pai. Você, numa família, ser pai, assim, você tem que participar como pai. Não adianta ser um pai periférico. Tudo isso a gente já faz a leitura, a gente na primeira sessão, quando a gente tem esse conhecimento sistêmico de uma família como sistema. Então, eu preciso estudar isso, entender como está estruturada a família para saber aonde que eu vou mexer aos pouquinhos da família, tá? Essa, assim, é a primeira sessão, por isso que eu falo, o conhecimento sistêmico é uma bênção na vida da gente. A gente consegue enxergar, a gente vai ter um conhecimento, gente, que a gente não teria sem esse conhecimento sistêmico, tá? Vem para a gente poder estar fazendo a leitura da família e planejando mais 7 sessões de atendimento. Vou continuar compartilhando aqui com vocês. Aqui, ó. Então, a abordagem prática, né? Essa terapia breve, voltada para resultados concretos em poucas sessões. Atua com ciclos, que é o que eu estava falando para vocês, que é o ciclo vital da família, tá? Então, assim, esses ciclos que a gente vai promovendo mudança, é que às vezes, por exemplo, as características que a família traz, gente, deixa eu passar para vocês. As características que a família traz são essas. Então, assim, eu já dei o exemplo do primeiro, quando o casal se une, né? Como as famílias de origem acabam intervindo. Essa é uma das fases do ciclo vital da família, que é uma das que dão mais problema. A vinda do primeiro filho é outro ciclo que também a gente vai ter que entrar com uma intervenção, porque também é complexo. A gente percebe assim, pessoas que têm o primeiro filho, que assim, eu deixo de ser filho para ser pai do meu filho. E às vezes, por exemplo, assim, quando o casal é jovem, está no primeiro filho, o que que acontece? Eles não conseguiram ainda nem assumir o papel de marido e esposa. Para poder passar para o pai e mãe, acontece tudo isso. Então, às vezes, o que a gente vê é isso: a mãe casando com o filho, né? Ficando, né, com uma super proteção com o filho, e o pai começar a sair. Deixa eu descompartilhar. E o pai começar a sair um pouco dessa relação. Quando acontece isso, gente, o pai sai da relação. E fica periférico, é por quê? Porque quando a gente está fazendo a terapia e a pessoa está grávida, já aconteceu isso comigo, eu acho bem legal falar, porque assim, geralmente, os 3 primeiros meses de gravidez eu prefiro não atender grávidas, porque a gente pode mexer em coisas que pode abalar emocionalmente ela. E também não atendo os 3 meses finais, que também dá problema. E eu atendi um casal e ela estava grávida, ela já tinha passado do terceiro mês, e a gente foi fazendo o trabalho do casal. Chegou no sexto mês, eu falei para ela: olha, você vai entrar no sétimo já, então eu vou pedir para vocês pararem e depois vocês voltam. E aí o rapaz falou: Cléo, eu posso continuar com você? Eu falei: deve, por favor, né? Que seria muito bom. Até achei surpresa da parte dele, porque homem, assim, se minha mulher for, eu vou, senão, não. E ele não. Ele falou: estou muito preocupado, porque é meu primeiro filho, e eu sinto, assim, como eu tive isso, né? Quando minha mãe teve os nossos filhos, eu fui o primeiro.
Meu pai sumiu de casa. Meu pai sempre foi ausente. E aí eu falei para ele que muitas vezes o pai ausente, ele também, a família ausenta o pai, não é só o pai que é ausente. Então eu falei, essa fase é uma das fases mais importantes, porque você tem que marcar território. Você não pode sair. Então aí comecei a trabalhar com ele, a menina teve o filho, e tal, não sei o que. Eu falei, e aí ele falou, aí eu fico com medo, porque assim, a minha mãe ia ficar um mês, eu falei para ela ficar só uma semana, minha sogra e a minha cunhada, o tempo todo tá em casa, eu já começo a fazer cara meio assim, já começo a delimitar, porque eu acho que sou eu e ela que a gente tem que aproveitar, né, o nascimento da criança. Eu falei, então, e é isso, quando ela, por exemplo, assim, quando você for pegar a tua filha, e a mulher fala assim: olha, não pega porque você não sabe dar de mamar, você não sabe fazer mamadeira, você não sabe fazer ela parar de chorar. Você fala, ela não nasceu com manual de instrução. Então, se você aprendeu, eu aprendi também. Eu falei, você entendeu? Eu entendi e tal. Aí outro dia, né, na sessão, ele chegou rindo, falou que aconteceu exatamente o que você falou. Minha filha chorando, eu fui pegar ela do berço, minha mulher. Você não sabe fazer ela parar de chorar? Me dá aqui. Ele falou, olha, ela não, falou igualzinho, é bem, quando são casais assim, é ótimo, dá tão certo, né? Eles não são rebeldes. Se ela não nasceu com manual de instrução, se você aprendeu a fazer, eu também aprendi, eu também vou aprender. Deixa comigo. Aí ele falou, peguei a filha e comecei. E a menina não ajuda, né? Falei, é mulher ainda, vai ajudar. Aí que ela chorava, né? Ele falou, a minha mulher bateu tudo quando foi porta, tal, não sei o que. Entrou no quarto, batendo a porta, e eu fiquei na sala com a minha filha no colo e no sofá. Fiquei lá. Depois de 20 minutos, minha filha parou de chorar. Porque eu já estava quase chamando ela, graças a Deus ela parou de chorar, dormiu. Aí, quando ela viu que estava tudo calmo, ela voltou, abriu a porta, minha esposa, sentou do meu lado, olhou para mim e falou assim: me desculpa, você está super certo, eu que estou errada. Você me desculpa, a filha é nossa e é assim nós que vamos fazer com que cuidar dela, os dois juntos. Olha que maravilha. Ela reconheceu o quanto ela estava sendo, porque assim, a mulher, como é visceral, né? Tipo assim, eu fiquei 9 meses na barriga, parece que quando nasce não saiu da barriga ainda. Fica junto com a barriga. Então é isso que a gente fala. Se o homem não ficar lá, ele vai perdendo espaço. Ele chega em casa, ele é super criticado. E aí o que é melhor? Ele ficar sendo criticado pela mãe, pela esposa, pela sogra, pela cunhada, ou ir para o bar e ser admirado? Porque chega no bar, oh, você é o cara, você é isso, paga cerveja, porque você tem. Ele falou: eu chego no bar, todo mundo me eleva. Eu chego em casa, fica quieto, fica. Eu sou um estorvo. O homem começa a sair de casa. Então, assim, somos nós, gente. Quem tem que falar isso é a terapeuta familiar. Nós precisamos falar que é um ciclo muito difícil e que tem que ter essa persistência para o casal fazer diferente. Porque senão volta aquela fala, sabe? Nossa, casei com meu pai, igualzinho meu pai, tá fazendo tudo igual, mas você tá fazendo igual a tua mãe, você não tá percebendo. Né? Por que que o homem se torna tão parecido com o pai? Porque você acaba também assumindo a outra identidade que é da sua mãe. Então, quando você fala que eles têm que refazer esses acordos, esses padrões, eles começam a ver, e aí, como é que eu faço isso? Isso é legal, porque assim, aí eles não querem dar continuidade para aquilo que não deu certo nas famílias de origem, tá? E aí depois tem famílias com o segundo filho, que é outro problema, família com filhos na adolescência, aí que tem que ter a fronteira muito nítida, porque crianças e adolescentes são aqueles assim já são rebeldes meio sem causa, que vai mudando, né? Toda a parte física, até emocional, tudo. Se o adolescente não se sente pertencente à família, ele começa a ir para fora da família. Ele começa a ter uma atitude assim, mais um pouco ele vai, tenho aquele sentimento de não pertencimento, eu vou para onde? Eu vou para o grupo que me aceite. E os grupos que aceitam lá fora, vocês já sabem quais são, né? Então, esses grupos são os que mais prejudicam uma família, porque pode entrar para droga dependência, essas coisas todas. Então, a família ela tem que ser orientada na fase da adolescência. Você não pode nem ser muito rígido e nem muito flexível. Porque se você for muito flexível, não, filho, faz o que você achar melhor, tal. O filho tá vendo? Eu não conto nada, né? Eu e nada aqui nessa casa. Se eu sou muito rígida é porque meus pais não me amam, meus pais me odeiam, e aí sai do mesmo jeito. Então tem que ser muito assim. Quando os pais se perdem um pouco na adolescência, era muito importante eles começarem realmente a passar por uma terapia familiar, ir para palestras, falar. Quem tem grupos, viu, Roseli? Eu sei que várias pessoas têm aqui que lidam.
com a igreja, é importantíssimo dar esses feedbacks, mostrar para eles que a adolescência, toda a família adolesce, toda. A gente tem esse verbo adolescer, eu acho tão lindo, né? Porque toda a família vai ter que mudar um pouquinho para poder passar essa fase sem muitos traumas, porque se os pais não fazem isso, é o que a gente vê hoje como adolescência, uma adolescência um pouco até perdida. Tá? Então, esse ciclo vital é. Depois vem o ciclo vital dos filhos saindo de casa. Eu sempre repito que meus alunos antigos, eu gosto muito de ler, gosto muito de poesia, e tem eu falo para o pessoal ler O Rio do Meio, né? Que são famílias de meia idade. Eu falo isso até para os jovens, viu, gente? Mais para os jovens, porque a gente quer dizer, eu já passei da meia idade, eu sei como que é e eu vou falar isso para o casal. Agora, quem não tem bagagem, leia O Rio do Meio, que é um livro da Lia Luft, tá? É um livro muito rico, porque ela fala tanto de homens, né, que vão perdendo o vigor, quanto de mulheres também, que entram nas crises existenciais, que, por exemplo, assim, não dá mais tempo de eu fazer nada. Todos os meus sonhos que eu tinha, agora já não dá mais tempo. Chega aos 50 anos e fala assim, eu não tenho mais nada pela frente e tal, não sei o quê. E isso pode gerar muitas doenças. A mulher, como ela fala muito, então a mulher acaba indo para terapia, mas o homem acaba implodindo. A gente tem homens, né, de 54 anos que morrem, a gente fala assim, do dia para a noite. Foi um infarto fulminante. Ninguém morre do dia para a noite. Para morrer do dia para a noite precisa de uns 10 anos, eu contribuindo, né, não me cuidando para eu morrer do dia para a noite, gente. É isso. Como os homens não vão no médico, se a mulher não, ou, né, aquelas coisas todas, eles têm essa tendência ao quê? Não se cuidam e acabam muitas vezes tendo, né, doenças que acabam realmente indo a óbito com 54, 60 anos de idade, que é uma idade muito jovem, poderia aproveitar muito depois de todo o trabalho que teve. E esse livro do Rio do Meio, a Dalia Luft, ela fala isso, dos homens, ela fala assim, eu vou dar um exemplo para vocês, que são exemplos que realmente me deixam perplexa, e a gente precisa, né, quando a gente está perplexa, realmente, assim, chamar atenção. Eu tive uma profissional também, de serviço social, ela falou, Cléo, eu trabalho numa empresa, o homem, assim, 40 anos de empresa, ele estava para se aposentar, mas ele já era aposentado e tinha aquele negócio, eu continuo na empresa, né? Ele aposentou aos 30, ficou mais 10 anos na empresa, só que a empresa entrou com aquela coisa que não podia mais aposentar, né? E tinha que liberar, e ele estava para ser despedido, aquela PVD que eles falam, né? Um programa lá de incentivo à aposentadoria. Aí, assim, a mulher ligou e falou assim para ela, para assistente social: Você, por favor, arrume um trabalho para o meu marido. Você arrume um trabalho para ele, porque eu não tenho onde ele ficar aqui em casa. Eu já fiz uma reunião com os meus filhos e não tem espaço para ele aqui em casa. Aí você fala assim, gente, tem coisa mais triste do que isso? O homem trabalhar 40 anos da vida dele, a mulher se reunir com os filhos, então ela casou com os filhos, né? A prioridade são os filhos. E falou que não tinha mais espaço para ele ficar lá o dia inteiro sem fazer nada, atrapalhando o bom andamento da casa. É o desespero também, né? Ela falou, eu falei, graças a Deus que ela te ligou. Marca com ela, conversa com ela e fala assim: se alguém tem que sair, gente, são os seus filhos, né? Que chega uma hora que eles já tinham filhos assim, acima de 30. Eles têm que sair de casa e o pai ficar e assumir a casa que é dele, que ele ajudou a construir, ou praticamente construiu, trabalhou com o dinheiro dele, foi construída a casa. Aí conseguiu conversar com ela, chamou ele e os dois começaram a fazer terapia com ela, mesmo que ela estava fazendo o curso, deu super certo. Ela pôs os dois, vocês vão arrumar outro lugar para ficar, porque agora eu vou cuidar da minha vida e do meu marido. Olha que maravilha. É porque não sabe. Aí a gente pode olhar e falar: nossa, que mulher desnaturada, que mulher não sei o quê, que colocando o marido para fora. Não, não é. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela começou a dar desespero, porque assim, eu vou ter que mudar toda a minha organização da minha casa e eu não queria. Aí foi eu falar com os filhos, é isso mesmo, né? Tem filho que não fala assim: você não vai morar sozinho? Eu queria, mas meus pais não saem de casa. Como é que meus pais não saem de casa, eu não consigo morar sozinho. Eles não percebem que é eles que têm que ir lá morar sozinho. Então, assim, ali a Lufkin, nesse livro, ela conta assim das mulheres. Esses são os homens, mas as mulheres também carregam muitas crises existenciais, porque a vida inteira se dedica ao marido, aos filhos. E nesse livro do Rio do Meio, ela traz uma fala da Virginia Woolf. E a Virginia Woolf traz dois personagens, né, que separaram na meia-idade, com 50 anos, e a mulher foi jantar com os filhos. E aí eles pediram frango.
E aí olhou para ela e falou assim: mãe, que pedaço de frango você quer? Ela falou: comecei a chorar na mesa porque eu não lembrava o pedaço do frango que eu queria. Eu não lembrava o pedaço do frango que eu mais gostava. Isso é uma crise existencial, né? É tipo assim, eu perdi totalmente a minha identidade, totalmente, né? Nessa dedicação. Então, assim, são coisas que a gente precisa trabalhar. Até para, assim, nesse meio que a gente trabalha muito, né, com essa fase da meia-idade, ou então do ninho vazio, quando os filhos saem de casa, para os casais não se perderem, porque quando eles se reencontram nessa fase, passaram a fase inteira, né? Falando só como pai e mãe e cuidando dos filhos, eles chegam depois dos 50 anos e falam assim: é dois estrangeiros, dois desconhecidos. Causa estranheza a companhia do outro. É como se eu não conhecesse mais com quem eu fiquei casada há tanto tempo. Então, isso também vem para a terapia. Então, assim, a gente precisa ver a família, quando ela vem, nesse todo aí. Aí tem famílias, afora as novas configurações que a gente tem que olhar também. Então, são famílias monoparentais, anaparentais, que os pais morrem e os irmãos continuam morando juntos, né? Que tem que colocar várias fronteiras. Tem a família homoafetiva, né? Tanto dos homens quanto das mulheres, que têm os mesmos pais. Família de amigos que hoje moram juntos. Então, são várias famílias. Famílias reconstituídas, família com padrasto, madrasta, que a gente fala. Famílias com fantasma, tem vários tipos de família que a gente já tem, assim, estudando esses tipos de família, a gente já tem mais ou menos a queixa que eles vão trazer naquele momento de vida. Então, quando eu atendo a família, eu já pergunto mais ou menos um pouquinho qual é o momento de vida deles, porque eu já tenho uma ideia da queixa que eles estão trazendo, né? Esse é o nosso papel. Muitas vezes, assim, a pessoa chega numa fase tranquila, passa pelaquela fase, tá? Mas chega uma fase que às vezes até mais fácil, ela paralisa, ela fica patinando, ela não consegue ir para uma outra fase. Há famílias na velhice, por exemplo. Então, o pessoal patina muito na meia-idade até chegar à velhice, porque a velhice dá um medo da finitude. Eu vou morrer, então, assim, todos os meus amigos estão morrendo. E os idosos, agora que a gente tem uma sobrevida aí, já que a gente tem isso, a gente tem que saber lidar com essas fases para a pessoa não cair em depressão, para não ter essas crises, né? Inclusive, assim, de saúde mental, que tem que entrar, às vezes, com remédio, com tudo, porque não sabe lidar. Filhos e parentes que não sabem lidar com Alzheimer, eu gosto muito daquela Ana Cláudia Arantes, aquela médica, que ela fala, gente, a pessoa chegou em 70 anos e fala assim, eu não sabia que eu tinha que me preparar. Ela falou, mas se você se cuida, se você sabe que com 70 anos você vai precisar de outros cuidados, 70, 80 anos, assim, é uma questão até de prevenção. Então você tem que começar a planejar seu futuro também. Então, assim, as pessoas não sabem. Então, quando elas chegam na terapia, a gente tem que ter esse leque de opções. Eu falo até, tem uma aluna minha que ela você fica falando pra gente assistir novela, tal, não sei o quê, só que eu me envolvo com a novela, eu não quero parar mais. Eu falo que assim é bom a gente saber desde dos livros mais clássicos, a ciência, né, holística, sistêmica, até novela, até a Bíblia, porque as pessoas chegam com esses questionamentos. Quanto mais cultura eu tiver, quanto mais bagagem eu tiver, mais eu vou oferecer para as pessoas o meu saber, o meu servir, e do que ela está precisando naquele momento. Né? Então é isso que a gente faz. Ah, quando eu não sei, eu vou atrás e vou buscar saber. Se a pessoa chega com a síndrome de um personagem de novela, como que a Fátima falou, tô monocromática hoje, que eu tô só de azul. Não é? Todo mundo sabe que na novela o ator principal fala isso para dentro do papel dele. Eu vejo pelo TikTok. Mas assim, se eu falar para a família, ah, mas eu não assisto novela, quem que é o ignorante, gente? Somos nós. Então, assim, eu tenho que estar atenta a tudo. Eu preciso, eu falo assim, eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo, para eu poder estar, né, compartilhando e trabalhando com essa pessoa. Tá? Pessoas que, por exemplo, chegam com. Eu falo, as pessoas chegam com oprimidas, né? Muitas vezes por alguma coisa que acontece, que a gente pode falar assim: olha, mas nas outras culturas acontece mais do que você gostaria. Hoje aqui não acontece, que a nossa sociedade exige, tem outros padrões, mas tem outras culturas que aceitam. Então a gente amplia a nossa visão e a gente faz um atendimento melhor. Então é muito rico isso, né? Quando a gente consegue fazer isso e interagir com a família dentro da sabedoria daquela família, dentro da cultura daquela família.
Então, quando eu não sei alguma coisa da cultura e a pessoa me fala, eu tenho interesse legítimo em saber mais daquela pessoa, da família, como ela vive, como ela não vive, né? O que que ela traz, como ela luto é uma coisa que a gente precisa saber qual a religião da pessoa, como ela acaba, né, lidando com o luto, se a religião aceita levar flores e ir no cemitério, como que é isso? Então, quanto mais eu souber da pessoa, melhor. Tá? Então, essas assim, são características que a gente já tem que ter uma ideia de quando as famílias chegam, né? Então, assim, não é para ficar, eu preciso saber o quem que eu estou atendendo, como eu posso ajudá-la da melhor forma possível. Isso é importantíssimo, tá? Deixa eu passar outra coisinha aqui para vocês, ó. Então, vocês estão enxergando, então, né? Tá. Aí a gente utiliza também as ferramentas que eu quero passar para vocês, que a gente vai também nesse curso breve, a gente consegue não se aprofundar em cada recurso que a gente tem, mas os recursos que a gente usa na terapia, a gente consegue. Por exemplo, o genograma. O genograma é um recurso riquíssimo. Eu falo assim que o genograma ele tem um guia de perguntas para a gente fazer na terapia. O psicodrama, para a gente se formar psicodramatista, eu tenho psicodramatista aqui entre vocês, são 3 anos. Eu preciso fazer um curso de psicodrama para poder usar o psicodrama? Não, eu posso usar algumas ferramentas do psicodrama para em prol daquela família, e a gente usa. Vou falar um pouquinho mais para frente, ó. As narrativas, né? Então, assim, as práticas narrativas, ela vem do construtivismo. Então, a gente também usa, que na verdade, assim, é como a pessoa conhece a história de vida dela. Quem contou para ela? Porque muitas vezes a gente pergunta para a pessoa, ela mesma não se lembra, porque alguém contou para ela, não que ela vivenciou. Então, a gente vai ressignificando também as histórias de vida dessa pessoa. As diretivas terapêuticas, que são as tarefas que a gente passa para a família, tudo isso para promover mudanças na família de forma mais assim, eficaz, mais duradoura, para que a pessoa olhe aquilo e fale, nossa, eu nunca olhei minha vida por essa perspectiva. Quando a pessoa fala isso, eu nunca pensei nisso, gente, a gente está no caminho certo, pode ter certeza, quando você está conversando, fazendo até atendimento e a pessoa fala isso. É o foco na escutativa e fortalecimento de vínculos, tudo isso daqui, gente, são recursos que a gente usa para a gente poder usar, né, dentro e fazer a diferença na vida das famílias. Então, esses recursos, eles são específicos para esse atendimento breve. Eu preciso me aprofundar? Não, mas eu preciso saber usar. Eu preciso saber, por exemplo, treinar o genograma. Como que eu treino o genograma? Com o meu genograma. Então, eu vou fazer o genograma da minha família, dos meus amigos também, que aí a gente não cobra, né? Mas também, se errar, não tem problema. Amigo, desculpa. Mas a gente vai fazendo até a gente chegar na excelência e ter isso como um recurso que a gente pode usar a qualquer momento. Olha que bacana. Então, assim, eu tenho que ter esse interesse. Quando eu comecei o curso, quando eu fiz lá em 1912 o curso, no genograma, eu só aprendi a fazer o genograma porque eu fazia isso. Todo mundo meus amigos, tal, não sei o que, tal, vamos lá, vamos desenhar. Para eu poder treinar e poder, quando fosse atender, ter isso claro para mim e onde eu vou mexer. O genograma, a gente precisa ter uma ideia, ele é um ultrassom na vida da família. Eu falo assim, eu vou mostrar um exame completo da sua família. Sabe quem é próximo a quem é distante, quem é rompido, que padrões vocês estão repetindo ainda dos seus avós, são crenças que vocês trazem, muito arraigadas, que vocês estão trazendo lá de trás, que não cabe mais agora. Vamos atualizar, né, esses padrões que só está trazendo sofrimento para as novas gerações. A gente faz toda essa leitura com as pessoas. Então é como se fosse um exame. A gente mesmo, né? Se a gente vai no médico hoje e você não mostra o exame, o que que você faz? Vai para outro. Se o médico não pedir exame, você não acredita no diagnóstico clínico que ele faz. Como que o médico pode fazer, né, dar um remédio sem fazer um exame em mim? Mas ele não fez exame clínico? Fez, não adianta. Então você tem que ter alguns recursos para você mostrar para a família que você não está falando da sua cabeça, você não está usando os teus valores para atendê-los. Você está usando os valores deles dentro da onde eles vivem, do contexto que eles vivem. E não é um achismo. E como também a terapia, ela não é aquela coisa, tive um insight hoje, sabe? Desceu uma entidade aqui, aí eu. Não é nada disso, gente. E eu vou falar claramente para vocês isso, porque assim, ó, eu estava atendendo um paciente, o paciente assim falou para mim, olha, que
psicólogo dele, o psicólogo de um lugar muito requintado, falou para ele assim: olha, você não acha que também pode ser alguma assim macumba que fizeram para você? Que vocês acham dessa intervenção terapêutica? Eu falei, gente, não dá nem para levar a sério, né? Ele falou, um rapaz muito educado, ele falou, não, não, nem discutiu com o médico, mas assim, não dá, né? Gente, por favor, então assim, eu não posso usar, porque isso é leviano, é você às vezes assim, minimizar a dor do outro. O outro está precisando realmente que você fale de uma maneira menos óbvia, né? Quando você chega assim, vem a mulher, eu não aguento mais meu marido, que ele bebe, me bate, bate no meu filho, e eu virar para a pessoa e falar, por que você não separa? Separa, boba. Que tipo de intervenção é essa? Isso não é de terapeuta, gente. A pessoa não está realmente assim, tendo empatia pela sua dor, ela não está entendendo o que você está querendo. Então a gente precisa começar a saber que eu preciso estudar o caso, eu preciso estudar aquela família para dar o meu melhor para ela. E não vou para o achismo, eu dou uma tarefa para ela. Eu brinco muito, eu vou dar uma tarefa, eu falo assim, não, porque você está muito sedentária, então você vai, essa semana, vai todo dia acordar às 6 horas da manhã e vai correr no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo tem, né? E fazer um Cooper. Gente, se eu não faço, por que que eu peço para o outro fazer? Eu jamais faria isso. Então, assim, eu não vou dar alguma coisa que para mim é quase impossível acordar esse horário e ainda correr 1 hora. Eu não vou passar para o outro, então eu vou dar tarefas muito simples para a pessoa ter aquele, sabe, aquela sensação de realização. Eu consegui fazer, foi difícil, mas olha que legal, porque isso ajuda. Agora, não tarefas que não tem nada a ver nem com o contexto da pessoa, tá, gente? É isso que eu falo. A outra coisa que a gente vai tocar, né, agora é nas 8 sessões. Então, a primeira sessão, praticamente, eu falei para vocês, a gente tem que ver a família na totalidade, ver a queixa que ela está trazendo para a gente. Olha, na primeira sessão tem que ver tudo isso. Eu tenho que saber mais ou menos como eles estão organizados, né? Pai, mãe, quantos filhos, tal. Eu falo assim para a mãe, né? Quantas irmãs você tem? E aí eu falo, quem pergunta das irmãs, né? Depois que a gente é mais velha, para a gente? Só o terapeuta de família, né? Para ver se tem uma célula saudável, se pode ajudar, tal. Mas a gente tem que ter esse interesse. Então a gente vai ampliando. Eu quero saber mais ou menos como está estruturada a tua família. E depois eu dou uma tarefa para eles me trazerem na segunda sessão, gente, a história de vida deles, que é a práticas narrativas. Por que que eu preciso conhecê-los primeiro para depois começar a fazer uma intervenção mais assim, direta com eles? Porque a pessoa não nasce, por exemplo, às vezes vem uma pessoa assim extremamente sistemática, né? O casal. Eu sempre pego esses casais, né? Ele é muito sistemático e ela é muito extrovertida. Aí você fala assim, gente, como a gente briga demais, tal. Você acha que essa pessoa nasceu sistemática? Não nasceu, e a mulher fica, ele é um chato, e ela ela é muito avulsa, né? É uma pessoa que não se preocupa com as coisas. Ela não nasceu assim, né? Totalmente avulsa, sem foco. Ele não nasceu sistemático. Eles aprenderam no decorrer da vida a ser dessa forma. É por isso que eu preciso. Eu pego casais que são assim, um é super mesquinho, outro é super gastão, né? Então, aquela pessoa. Quando eu pego casais assim, eu preciso saber o que que aconteceu para eles se tornarem isso. A pessoa não nasce assim. A gente nasce aquela coisa, aquela coisa assim da tábula rasa, não é isso? A gente não nasce com nada. Então, assim, tem aquela questão, né, filosófica que a gente fala. No cristianismo, assim, o homem já nasce em pecado, a sociedade vai melhorando, né, conforme a gente vai tendo, né, toda a educação espiritual, a gente se batiza exatamente para não morrer pagão. O cristianismo é isso, as pessoas nascem ruins e a sociedade as melhora. E tem outros autores, Rousseau, que ele falava isso, né? Que não faz diferença. Se você nasce, a sociedade vai te moldar para você ser uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa ruim. Ou e tem outros que falam que não, que a gente já nasce, né, com uma tendência a ser psicopata, aquelas coisas todas, né, mais ruim. Mas isso é uma questão filosófica. Na terapia familiar sistêmica, eu preciso entender como que aquela pessoa se tornou daquele jeito. Eu pego casais, gente, casados há 30 anos, eu falo assim: o que será que aconteceu com eles para eles se desrespeitarem tanto durante esse tempo? Eles casaram, eles escolheram uns aos outros e de repente eles estão se detonando um ao outro.
Aí você fala assim, poxa, né? Qual o propósito que eles tinham, né, quando casaram? Eles perdem o propósito no meio do caminho. Eu preciso saber onde ficou esse propósito de, né, unir-vos, né, multiplicar-vos e assim. Eu quero construir uma família, eu quero dar vida para novas gerações. Onde ficou tudo isso? Aí a gente olha assim e fala assim, ficou aonde? Ficou lá nas brigas, nas picuinhas, nas intromissões da família de origem, né? É no trabalho que assim não sou reconhecido. Então, assim, as pessoas elas chegam de uma maneira e eu preciso entender o que que elas se tornaram daquele jeito. Pessoas, mulheres amargas demais, que a gente fala, gente, né? Não consegue ver beleza em nada, luz em nada. Quando a pessoa me conta a história de vida dela, gente, metade do caminho já está pronto também, porque ela me traz o que as respostas para aquilo lá, pelo que ela se tornou. Então, quando eu chego e falo assim, olha, eu quero que vocês dois saiam e vão conversar sobre a história de vida de vocês. Então, assim, quem era você aos 3, aos 5, aos 7 anos de idade? Desde quando você começou a se entender por gente? Como era a relação com a sua família? Na escola, sofreu bullying, teve trauma? Como é que foi, quem que te protegia, quem não te protegia. Quando eu faço isso, gente, eu faço porque eu preciso entender um pouco as características de cada um, o que eles estão repetindo, né, que era da família de origem, na relação atual deles, e entender também, a maior parte das vezes é isso, ter uma explicação por que que a pessoa se tornou daquele jeito. E a gente tem todas as respostas só nas práticas narrativas. A pessoa conta a história dela, ela já dá resposta, inclusive para os problemas que ela trouxe. Tem um autor que é o Adalberto Barreto, que é da terapia comunitária, ele falava assim, ó, as pessoas têm os problemas, mas são elas mesmas que têm a solução para o problema, gente. Nós não temos soluções nem para os nossos problemas, quiçá para o do outro. Então eu tenho que ter o quê? Uma escuta muito funcional e muito qualitativa para que eles me falem como que eles foram construindo aquele problema e o que eles estão fazendo para manter aquele problema. Porque não basta só construir, né? A gente constrói o problema, depois, assim, além de a gente colocar a culpa em todo mundo, menos na gente mesmo, a última é a gente colocar a culpa em Deus, né? Porque olha como Deus é injusto comigo, sem saber que foi você mesmo que construiu o problema. É isso. Quando eles me contam como construiu, eu vou querer saber também o que está fazendo eles manterem aquele problema. Tudo bem, construir, estou com um problema. Agora eu vou ficar mantendo, alimentando esse problema para que ele não seja resolvido, porque aí as pessoas caem, que a gente chama de homeostase na doença, né? Então, assim, não é porque eu quero, é algo até inconsciente. Como eu não sei como eu construir, eu também não sei como sair dele. Outro dia eu estava conversando com o médico falou uma coisa tão interessante. Ele falou assim: sabe assim, o câncer e algumas doenças que a gente tem, o glaucoma é uma, e eu estou com glaucoma, começou a despertar, tô tomando, colocando remédio, tudo, fazendo exame. Eu falei assim, mas ninguém na minha família tinha. Então ele falou assim, ninguém sabe da onde vem o glaucoma. Pode, é genético, pode ser hereditário, pode não ser, você pode ser a primeira da tua família, mas sabe por que não tem cura do glaucoma? Exatamente porque a gente não sabe a causa. Se a gente sabe, se a gente soubesse a causa, a gente tinha cura. A mesma coisa do câncer. Então precisa saber a causa. Olha que bacana. Isso para a nossa área é ótimo. Então, quando as pessoas estão com aquele problema, eu preciso conhecê-las um pouquinho, entender como é que elas foram criando, né, essa personalidade dela, evitando problemas ou colocando assim questões, né? Eu atendi um casal também que o rapaz passou fome quando era pequeno, ele teve uma vida muito difícil. Ele se tornou um sovina, porque por mais que ele ganhasse, ele não conseguia gastar nem com o filho nem com a esposa. O medo que ele tinha de um dia ainda voltar a ter fome era tanta que ele não conseguia de jeito nenhum gastar o dinheiro. A gente fala muito isso de judeu, né? Que judeu é super sovina, tá? Por quê? Eles têm uma história que explica, né? O extermínio dos judeus faz com que o medo deles, por exemplo, de passar por aquilo de novo, torne daquele jeito. Então existe uma explicação. Nós, como terapeutas, a gente vai atrás da explicação que a pessoa tem. Né? Quando a pessoa chega para mim, geralmente hoje em dia é muito comum, né? Minha mulher é narcisista, porque ela é narcisista, ou então meu marido é narcisista. A gente, o narcisismo hoje está em alta, né? Todo mundo é narcisista agora.
E aí, quando a gente vai ouvir a história de cada um, gente, não tem nada de narcisismo, nada de transtorno. É o quê? São as minhas defesas, coisas que na primeira infância eu passei por aquilo, né? Tipo assim, ó, fui exposta na sala de aula, ao invés de chegar para minha mãe ou para o meu pai falar, eu falei para minha mãe e para minha mãe, não. Por quê? Porque eu fiquei com vergonha, porque a professora me pôs de castigo. Então a professora me chamou a atenção, eu não falei. E aí, o que que aconteceu? Eu aprendi que assim, eu não vou falar mais para ninguém e nem com ninguém, eu fico muda. O ensino fundamental inteiro, ensino médio, faculdade, no meu trabalho, eu não me desenvolvo porque eu fico preocupada em me expor e ser ridicularizada ou pela professora ou ser exposta por todo mundo, eu me calo. Eu atrapalho com essa minha defesa que eu fiz aos 6 anos de idade, a minha carreira profissional e meu crescimento emocional como um todo. É como assim, sabe? O ser humano é ótimo, que ele fala assim, ó, eu não sabia como fazer. Uma vez eu fiz, deu certo. O que que eu acho? Quanto mais eu fizer, mais certo vai dar. E não é. A gente, muitas vezes, assim, cada situação exige uma conduta nossa. Eu não posso repetir uma conduta que eu tive aos 6 anos de idade, quando eu tiver 40, 50 anos. Porque aquilo funcionou, talvez, quando eu tinha 6 anos, mas não vai funcionar mais. E vai me impedir de fazer outras conquistas. E as pessoas trazem isso. Quando a gente faz um bom atendimento e ouve a história de vida, exatamente até na relação. Tipo assim, sabe? O que que acontece quando você e seu marido brigam? Eu me calo, eu fico um mês sem falar com ele. Aí eu falei, que bonito, né, gente? Porque assim, é uma reação, gente. Essa é uma reação. Eu paro de falar com meu marido, eu fico de mal dele, no mínimo primária, não é? Tipo assim, quantos anos vocês têm, né? 15 ou 10, eu não sei, né? Como assim, um marido e uma esposa ficar uma semana sem se falar, porque brigaram por uma bobagem. Aí você fala assim, olha, a terapia é breve, então eu falo assim, gente, nós vamos fazer um acordo aqui. Enquanto vocês estiverem em terapia, vocês não podem deixar de se falar. Mesmo brigados, vocês não podem deixar de se falar. Eu já falo na primeira sessão. Vocês não podem falar o assunto do casal com ninguém. É só para vocês dois que interessa. A gente faz alguns acordos. Vocês não podem usar o que vocês falaram aqui contra o outro, porque de repente acontece isso, né, gente? Eu vou lá, nunca falei pra ninguém, teve casos assim, nunca falei pra ninguém que eu tinha medo do escuro, alguma coisa assim, nem pra minha esposa, mas eu tenho. E a esposa assim, nossa, eu já tirava sarro, e chegar em casa e começar a tirar sarro dele, que ele é muito velho para ter medo do escuro. Ele falou em terapia, então não é para usar contra um ao outro. Tudo que é falado em terapia é usar a favor do outro e não contra. E muitos casais acabam isso. São tão tóxicos, né? Que a toxicidade é tanta que eles acabam usando tudo que é falado na terapia um contra o outro. Então a gente tem que retomar isso com eles e a gente fala. Então, assim, quando eles falam a história de vida, a gente, metade dos problemas eles já me dão a resposta. Então as pessoas têm os problemas, mas elas têm as respostas. Quando a gente vai atrás da história de vida deles, não é para uma justificativa, é para que eles mesmos encontrem uma explicação por que que aconteceu com eles aquela tal coisa, algum trauma, naquele momento de vida. Porque às vezes assim, eles não sabem, mas cria uma mágoa enorme de pai, de mãe, e aí fica assim, sabe, carentes, né? Tanto de pai quanto de mãe, joga para a esposa, por exemplo, assim, eu tenho um trauma com meu pai porque meu pai me esqueceu na escola. O que que eu faço? Eu vou cobrar do meu marido a vida inteira para que ele me sempre seja pontual. Eu devia cobrar isso do meu pai, né? Por que que eu estou cobrando do meu marido? Porque assim, eu projeto nele a figura masculina, que a primeira referência nossa é nosso pai, a primeira referência masculina e a primeira referência feminina é nossa mãe. E aí a mesma coisa, ele também acaba projetando coisas que a mãe muitas vezes deixou de fazer na relação conjugal. Então, assim, aquelas expectativas que nossos pais não conseguiram, né, fazer pela gente, atender às nossas expectativas, a tendência nossa é o quê? Passar para eu devia assim voltar e conversar com meus pais, né, para resolver o problema. Não, eu passo para o outro resolver. O meu marido ou minha esposa, por mais que se ame, ele não vai conseguir resolver uma dívida que você tem com a sua família de origem. A dívida não é dele, a dívida não é dela. Então, assim, quando eles não conseguem resolver, para quem que eles passam? Para os filhos. Olha que maravilha, né? Ao invés assim, vamos separar
separar, então, porque a gente está brigando muito, não, vamos ter filho porque é o esperado da gente, e eles acabam passando as pendências emocionais que eles tiveram com os pais para o filho. Eu também tive uma paciente, gente, que a mãe dela colocou o nome da avó nela, da avó materna. Aí todo mundo fala, nossa, foi uma homenagem, né? Não foi homenagem, não. Era só para ela descontar na filha tudo que a mãe fez com ela. Chega a ser triste essa situação, gente, por quê? Porque assim, ó, ela falava, ela relatava isso na sessão, ela falava assim, ó, "Cléo, eu ficava 8 horas esperando meu pai no telhado, eu ficava em cima do telhado, até meu pai chegar. Porque se minha mãe me visse, ela me espancava. Olha que interessante, olha como é transgeracional. Então tem essas coisas assim, se não fosse, né? Eu falei, se fosse tudo um mar de rosas, a família, tal, só humor, só brincadeira, não, mas assim, ela causa muita dor. A família pode chegar a ser muito perversa, porque é o primeiro grupo que a gente tem necessidade de pertencer. Quando a família fecha as portas para um filho, por exemplo, tipo assim, você não pertence mais a essa família, essa dor emocional é tanta do não pertencimento que a pessoa se perde. Às vezes a gente só consegue realmente trazê-la de volta de uma depressão que isso pode dar na terapia. Na terapia. Porque o que a gente vai trabalhar, a família, ela pode ser rígida, mas ela é muito também flexível. Então, quando a pessoa fala assim, olha, se você sair, você não volta mais, é verdade. E se o filho vai e não consegue se manter e volta, o que que a família faz? Agora você vai comer na minha mão. Aquela coisa. Agora você só vai fazer o que eu quero, que é péssimo também. Então, assim, quando a pessoa vem buscar terapia, a gente fala, segura. Segura que a família, assim, ó, tem umas que demoram mais, mas assim, 6 meses, um ano, a família cede. E aí começa a aceitar você do jeito que você é. Aí você conquista a sua família de uma nova forma, de uma forma mais madura. Mas a maior parte das famílias, assim, elas vão forçar até o último para que você seja igual a todo mundo. Então, assim, você não tem permissão em muitas famílias nem de crescer, gente. Nem de crescer, porque se você cresce um pouquinho, ó, lá vem a pessoa com o rei na barriga. Agora pronto, ficou rica, ficou metida. Não é assim? Se você se destaca um pouquinho, você já é, né, atacado. Lá vai o telhado de vidro, uma pedrada. É isso. Então, assim, a família é ótima, mas a gente tem que conhecer a família, as crenças, as culpas, né? Todo o processo que essa família dá. E é isso, quando as famílias vêm e contam, o casal, por exemplo, e conta as histórias de vida, a gente já consegue entender toda essa parte, gente. Porque a história de vida das pessoas são muito ricas. Pode ser muito triste, muito densas, mas quanto mais densas, mais fez com que a pessoa superasse aqueles traumas e conseguisse ter resiliência, né? Aquela resiliência de eu superei os traumas. Mas muitos ficaram. E geralmente assim, eu passo para minha família de origem aquilo que eu não consegui resolver. Quando eles vêm, nós identificamos e vamos trabalhar com isso. Deixa eu passar um pouquinho da teoria. Eu já falei bastante coisa, já vou passar os slides que eu já falei, tá? Que é esse daqui, ó. Quer ver, gente? Ó, então tem esse aqui, esse aqui. Deixa eu por aqui, ó. Fica mais fácil de eu. Ó. Esse aqui e esse aqui, que são as sessões, tá? Que eu falo, ó. Então a gente falou da primeira entrevista, que é a queixa. A gente pergunta a expectativa que a família tem. Depois a gente vai para práticas narrativas, que é a história de vida que eu acabei de falar. Eu vou perguntar. Eu levo uma sessão todinha para ouvir a história da esposa, depois outra sessão para ouvir a história do marido, porque é a parte mais importante da terapia breve. Quando eles me trazem tudo isso, eu vou sinalizar para mim mesmo, não para eles, porque não adianta eu devolver para eles no momento que eles estão me contando. Eu não vou ficar dando explicação teórica para eles sobre as histórias dele. Eu só vou confirmar as histórias dele. Né? Então, assim, quando um fala assim, ó, essa moça que me falou, né, da avó, tal, não sei o quê, o que que a gente pode trazer? É a reconotação positiva, que a gente também vai trabalhar. A reconotação positiva fala assim: olha, a sua mãe provavelmente deve ter sofrido demais com a sua avó. Né? Então, assim, provavelmente ela não conseguiu perdoar a avó e ela desconta em você. Você conhece a história da sua mãe com a sua avó? Ela falou assim, não inteira, tal, não sei o quê. Você consegue ver com alguma tia tua como que foi essa relação? Porque tua mãe traz uns traumas muito grandes, né? Muito grandes para fazer isso com você.
Talvez assim ela não consiga lidar de outra forma. E aí a gente pede para a pessoa ir buscar um pouco a história da mãe e depois a gente vai dar uma devolutiva. A devolutiva, a gente, por exemplo, pode usar o psicodrama, porque eu posso falar com ela como terapeuta, né? Os pais acabam assim cobrando dos filhos aquilo que não tiveram dos seus próprios pais. Mas só ela sabe, gente, isso é uma lógica, vamos dizer. Mas só ela sabe a dor que ela passou e que ela passa vendo a mãe castigá-la o tempo todo. É tipo assim, minha mãe protegia o meu irmão e acabava comigo. E é muito difícil perdoar. Então, não é um perdão, é uma coisa que eu falo que é superestimada. A gente não consegue perdoar naquele momento, então eu vou perdoar porque, né, eu vou me libertar. Nem sempre, porque a dor é muito intensa. Eu falo que é uma dor, às vezes, que está muito profunda. Então, as pessoas geralmente falam isso. Eu perdoo, mas não esqueço. Então, assim, então você não perdoou. Você não conseguiu ressignificar o que você passou quando você era criança. Então, assim, que a gente vai trabalhar? Muitas vezes a gente usa o psicodrama, que é um recurso muito ímpar, de falar o quê? Em nome dessa mãe, por exemplo. Então, assim, eu posso pegar na segunda sessão a história dela, depois trabalhar um pouquinho com o marido e tal. Na quarta, quinta sessão, eu vou trazer o psicodrama. Eu vou falar para ela assim: é uma das formas, só dando um exemplo, tá, gente? Não é em todos os casos que a gente usa. Mas eu posso usar assim: olha, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar com você. Se a gente está fazendo terapia de grupo, é ótimo porque eu pego uma pessoa, e é presencial, e a pessoa vai falar com a paciente como se fosse a mãe dela. Olha, tem um efeito libertador esse recurso do psicodrama na terapia. Quando eu estou online, geralmente, gente, eu uso muito assim por cartas, a gente usa cartas. Então, assim, eu vou devolver, falar assim, olha, eu vou devolver alguma pessoa muito especial para você, uma pessoa assim da sua relação, ela precisa falar com você. Aí eu faço uma carta, pego o roteiro que ela me passou da história de vida dela, faço uma carta pedindo desculpa e assinando sua mãe. Por quê? Aí muitas pessoas vão falar assim: isso emociona qualquer pessoa, porque eu não estou falando como terapeuta, eu estou falando na voz da mãe dela, é de quem ela precisa, né? Que a mãe se redima diante dela, muitas vezes, ou o pai, né? Tem várias situações. Quando eu passo isso, a pessoa ouve. Se eu passo como terapeuta, eu falo, olha, a tua mãe, eu acho que assim, ela sofreu muito, ela não tinha muita consciência, os pais só dão o que eles têm, o pai não consegue, o pai ou a mãe não conseguem dar aquilo que eles não tiveram, tal. Aí a pessoa fala assim, né? Uma vez uma paciente, para você é fácil falar, né? Não é isso que as pessoas falam. Para você é fácil falar. Eu que tô. É só que quando essa pessoa falou, é porque ela chegou muito esbaforida, sabe, gente? Eu chego, sei o quê. Para você é fácil falar, você tá aqui nesse ar-condicionado e tal, não sei o quê, tá tranquila tal. Eu falei, olha, não é melhor eu estar tranquila, porque uma de nós duas tem que estar melhor aqui. Se você não está bem, eu tenho que estar bem para poder te ajudar, né? Se eu tiver igualzinha a você, eu não vou conseguir te ajudar. Foi tão engraçado, porque assim, a pessoa entendeu, né? Ela falou, ó, poxa, é mesmo, né? Eu falei, se eu estiver tão ansiosa igual você, eu não vou conseguir te ajudar. E geralmente é isso. Quando eu falo, eu vou falar numa voz calma, é como se eu estivesse dando uma aula para ela. Então, os pais, eles pegam muito, não é sempre, eles não têm consciência do que eles estão fazendo e tal. Isso é uma coisa, gente, que entra por um ouvido e sai pelo outro, geralmente. Mas quando eu uso o recurso do psicodrama, onde eu posso me colocar no papel da mãe dela e dar essa devolutiva para ela, gente, tem um efeito libertador. Por mais que a pessoa fale assim, olha, minha mãe nunca falaria desse jeito, é verdade, mas ela vai sair refletindo. Minha mãe me pediu desculpa. Talvez ela não consiga falar, mas dentro dela, o sentimento dela é esse. Olha que bacana. Outra coisa também que desperta é isso, né? Porque muitas vezes, assim, os filhos não conseguem mesmo perdoar os pais. Eu tive um paciente que ele não conseguia perdoar o pai, e o pai era muito rígido, era português, muito só trabalho, trabalho, trabalho. E o pai dele entrou num câncer muito profundo e ficou um ano no hospital, e assim, em estado muito, muito crítico. Quem cuidava do pai era a irmã. E aí ele veio para terapia. Eu falei assim: você está deixando a tua irmã dar banho no seu pai e tal, não sei o quê. Se vocês sabem, né? É uma coisa que, ó, eu estou falando de uma cena de uma terapia. Aí eu falei para ele assim: você sabe que o pudor, eu aprendi isso com uma médica, o pudor é a último do que a gente tem, das sensações que a gente tem a ir embora.
A pessoa pode estar em coma, a pessoa pode estar com Alzheimer, a pessoa está, mas ela ainda tem pudor. E eu falei isso porque eu perguntei para uma médica, eu cuidei da minha mãe 18 anos com Alzheimer, né? E aí eu perguntei para a médica que quando vinha o fisioterapeuta, que era homem, e a gente punha shortinho, que estava maior calor na minha mãe, ela ficava fechando a perna, ela não fazia fisioterapia. E aí tinha que colocar aqueles pijaminha no meio da perna para ela poder se soltar. E aí eu perguntei para a médica se isso era normal. Ela falou assim: o pudor é uma das últimas coisas que a pessoa deixa de ter. É a primeira a aparecer. Então, às vezes, a gente vê crianças, né, com 2 anos de idade, começou a andar, por exemplo, a mãe vai tirar a fralda, ou então não é a mãe, é a babá, ou alguém, a tia, deixa que eu troco a fralda e a criança fica toda inibida. É a primeira sensação que aparece, é a última que vai embora, olha só. E aí aí peguei essa fase e falei isso para esse rapaz. Eu falei, o teu pai tem ele, apesar da dor e de toda a doença dele, ele está sofrendo, ele tem pudor. Quando a tua irmã tem que trocar ele, para ele deve ser assim muito constrangedor. Aí ele ficou olhando, eu falei, aí falei isso, né, da, desculpa, gente, da escola de terapia familiar que a gente tem, da teoria da transgeracional. Eu falei assim, olha, quando os filhos conseguem cuidar dos pais, né, de uma maneira, principalmente quando eles estão doentes, você vai saldar todas as dívidas emocionais que você tem com o teu pai. Você não tenha dúvida disso. Hoje você não consegue perdoar, mas você vai conseguir perdoar quanto mais você cuidar dele. Ele era solteiro, então não dava nem para falar dos filhos, nem nada, né? Eu falei, dá um crédito para mim e começa a cuidar do seu pai. Aí ele falou, eu vou um dia ou outro, mas eu não vou ficar todo dia igual a minha irmã fica. Ele ficou 1 ano praticamente internado com o pai, cuidando do pai. E aí, quando o pai faleceu, né? Ele veio para a terapia e falou assim: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu sei que eu fiz tudo por ele, nada faltou, nada. Eu tô leve. Acho que se eu não tivesse feito isso por ele, eu estaria com um peso enorme. Eu jamais conseguiria ser feliz. Hoje eu tô totalmente leve, leve. Fiz tudo que eu tinha que fazer. Olha que bacana. Então, assim, esse tipo de exemplos que a gente dá, esse tipo de. É tudo a bagagem que a gente tem que a gente pode passar. E essas coisas, né? A Roseli estava falando, e é verdade, Roseli. Na verdade, assim, é um tesouro quando a gente tem essas vivências e a gente pode passar para o outro vai lá e faz e dá esses resultados positivos. Eu acho que é assim, esse cuidado que a gente tem que ter com o outro, de oferecer o nosso melhor, em todos os sentidos, emocionais, teóricos, filosóficos, tudo isso, né? A vida ensina muito a gente. Então a gente pega a teoria, usa a nossa experiência, usa, né, a experiência dos médicos, de exemplos que a gente teve na vida e passa para o nosso paciente. Tá? Então, essa parte da história de vida e a gente devolver como se fosse eles, tem um efeito libertador, mesmo que na hora eles não reconheçam. E quando a gente está fazendo, a gente faz isso, se for na terapia individual, que também dá para fazer, viu, gente? A terapia breve, na terapia individual, não precisa ser de casal, tem mulheres que não querem, ou os homens que querem fazer individual, a gente faz a terapia breve em 8 sessões com o indivíduo. Então a gente vai pegando a história de vida com esse rapaz, eu fiz desse jeito. E foi rápido e deu um resultado muito bom, né? Tanto que ele volta depois só para agradecer. Então, assim, a gente faz isso na história de vida. E é outra coisa que a gente tem que usar, que eu sempre falo, é a comunicação, gente. As pessoas não sabem se comunicar, porque a gente aprende a se comunicar na primeira infância. A gente aprende a se comunicar, a brincar, a brigar com os nossos irmãos e com os nossos pais. Pelo que eu conheço das pessoas dessa área, gente que atendem famílias, são terapeutas, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, gente, a maior parte das famílias não foi aquela, né, que ofereceu uma comunicação mais adequada, pelo contrário. Então a gente não tem modelo para passar para ninguém. Faça igual eu. Eu tinha uma aluna, nem sei se ela está aí, estou morrendo de saudade dela, que ela falou isso, que ela falou que uma vez ela falou para uma paciente dela, né, a paciente dela, não, porque assim, eu não consigo, minha sogra é muito difícil, ela faça como eu tô há 12 anos sem falar com a minha sogra, né? Porque assim, gente, isso não é modelo, a gente não pode passar ela começou a estudar, ela aprendeu, né? A gente morre de rir com essa história. Mas é verdade, então assim, a comunicação somos nós que temos que passar modelos novos para as pessoas.
Porque a comunicação que eles trazem é aquela comunicação que o marido fica na sala assistindo futebol e a mulher na cozinha, e os dois começam a gritar e se discutir. Quanto mais a mulher grita, mais o marido aumenta o som da televisão, gente. Eles não se ouvem. E assim, quando eu falo, eu só estou esperando, né? Eu não estou ouvindo o que meu marido fala. Quando ele fala, eu só estou esperando ele acabar de falar para eu retrucar em cima. Então, assim, a comunicação é uma coisa que a gente treina com eles. A gente tem um recurso da Virginia Satir, que na verdade assim, ela só trabalha com a comunicação humana e com a validação humana. Então, ela tem alguns jogos, né, que a gente fala de comunicação, que a gente usa na terapia para fazer com que eles aprendam a falar no eu me sinto. Porque quando eu falo no eu me sinto, eu tiro a acusação. Quando eu falo, você, não acredito, você não teve coragem de lavar a louça. Aí você fala assim, o outro fala, e você então lembra 12 anos atrás que eu tive que lavá-lo? Quer dizer, ela vai para o fundo do baú, né? Trazer uma outra situação. Fica uma briga, né? Interminável. Quando eu falo, eu me sinto tão sobrecarregada quando eu chego e ainda tenho que lavar a louça, a primeira coisa que ele vai falar, desculpa, não deu tempo de eu lavar, não é porque eu não quis lavar, não sei o quê. Eu falei, ah, não, então tá bom. Mas assim, a primeira coisa, então eu já abafo o quê? A briga, a discussão, o toma lá da cá. Eu tô falando genuinamente do meu sentimento. Ele vai falar, mas eu não fiz de propósito, eu sei. Mas ainda assim eu estou me sentindo muito sobrecarregada e cansada quando eu vejo uma louça na pia. É genuíno o meu sentimento. Então, assim, o sentimento ele não tem certo e errado. Ele é meu. Não tem como ele falar, não, é mentira sua, você não está sentindo. Não, você não sabe, eu estou sentindo. Então, assim, isso melhora muito. Claro que a comunicação funcional, a gente vai trabalhando, às vezes, em todas as sessões um pouquinho. Conforme eles vão falando, a gente vai falar. Eu brinco muito, né? Porque eu falo assim, a comunicação é uma coisa assim. Você não pode falar de quem está ausente. Eu falei, a ausência é atrevida, né? Então, geralmente, assim, a mulher que fala mal da sogra, na sessão terapêutica, o marido que a esposa não tá, fala mal dela. Então, quando vem assim, eu já falo, a única regra aqui é que a gente não pode falar de quem está ausente. É a única regra. Aí a pessoa tem que aprender forçadamente a falar no eu. Eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, tal. E até começar a identificar os sentimentos que muitas pessoas não têm. Quando o marido fala assim, ou a esposa fala assim, eu fico com uma raiva enorme quando o meu marido atrasa. A raiva, gente, a gente pode ter, sabe porque a raiva é agressiva. Todo mundo hoje tem raiva depois da pandemia. Tenho uma raiva que eu não consigo me controlar. Mas a raiva, por trás da raiva, a gente tem o quê? A gente tem sentimentos mais frágeis, né? Que nos fragilizam mais. Quando eu vou perguntar, e a gente fala assim, elas estão contando até história de vida, ou então alguma situação que ocorreu durante a semana, e a pessoa fala isso, que com ódio do meu marido, com ódio. Qual foi a primeira vez que você ficou com ódio de alguém porque a pessoa atrasou? Aí, não, não sei, não, acho que só foi com ele, não. Não, lá atrás, assim, aí a pessoa às vezes começa a voltar, a gente fala assim, "Ai, eu fiquei com ódio, né, da minha mãe, que me deixou até a noite com a professora, porque ela não pôde me buscar. Olha só. Então, do ódio e da raiva, a gente vem aquele sentimento do quê? De abandono, de humilhação, de ter que ficar pedindo para os outros ficar com você, do abandono. Então, assim, você vai pegando vários sentimentos que a pessoa não nem compartilhou com o próprio marido, não compartilhou. Então, assim, esses sentimentos são os mais genuínos. São esses sentimentos que a gente precisa fazer com que que o casal compartilhe. E o casal, muitas vezes, já peguei casais, gente, 46 anos de casado. O marido foi falar assim: olha, eu tenho muito medo. Foi um deles que falou que tinha medo do escuro, porque ele ficava, né? A mãe dele colocava ele no corredor. E tinha barata e essas coisas, e tinha vento, e ele morria de medo, né? Ele ficava, ele falou, eu tinha medo de tudo, da barata, eu tinha medo de fantasma, eu tinha medo de ladrão, eu tinha medo de tudo. E eu passei, acho que assim, dos 7 aos 13 anos, 12 anos de idade, dormindo no corredor de casa, até minha mãe mudar de casa. A mulher olhou para ele e falou: você nunca falou nada disso para mim. Se você tivesse falado, eu jamais ia brincar com esse teu medo de escuro do jeito que eu faço. Eu jogo o tempo todo na cara que ele é muito velho para ter medo de escuro. Ele nunca me contou que a mãe dele fez isso e que não ouvia que ele falava que tinha medo. Então eu sensibilizo a outra pessoa, o outro lado também. É aquela coisa.
Quando eu posso, assim, não gostar da pessoa, tá, mas quando eu ouço a história de vida dela, gente, a gente começa a se sensibilizar muito mais pelaquela pessoa, né? Tipo assim, nem imaginava que essa pessoa passou por tanta coisa. Então a gente faz isso para a pessoa começar a identificar seu próprio sentimento. Então, assim, a raiva e o ódio que você sente do seu marido provavelmente não é isso. Talvez assim, o teu medo de ser abandonada, o teu medo de ser desconsiderada e desconfirmada por ele é tanto que você não consegue lidar com essa situação. Aí a raiva vem e você vai para cima dele como uma forma de defesa, como uma forma de defesa, mas não é com ele. Esse medo teu não é com ele. E muitas vezes assim, se, por exemplo, o pai está vivo, foi o pai que deixou ou a mãe, por exemplo, o pai está vivo, a mãe já morreu. Aí eu falo assim, eu gostaria que você conversasse com seu pai a respeito disso, desse dia que sua mãe te deixou até né, a noite na escola, porque não tinha como te buscar. Você consegue? Aí quando ela vai conversar com o pai fala assim, filha, naquela época eu trabalhava longe, eu não estava em casa, não tinha ninguém mesmo, tua mãe não confiava em ninguém. Ele pode contar uma história que eu não conhecia. Isso que a gente vai falar para as práticas narrativas e as colaborativas. Isso é uma prática colaborativa. Eu vou conhecer um pouco melhor a minha história para ressignificar esse momento, porque eu ressignificando esse momento, gente, eu mudo, eu consigo mudar. No construtivismo, a gente fala isso. É o construtivismo que traz as práticas narrativas e as práticas colaborativas. Ele fala assim, ó, nós somos aquilo que nós nos descrevemos, tá? Então, assim, se a minha descrição de mim mesmo muda, eu mudo. Olha que maravilha. Então, assim, se eu tenho raiva quando a pessoa se atrasa, é uma descrição, né? Eu sou uma pessoa brava mesmo. Mas se a minha descrição, depois que eu conheci tudo isso, fui falar com meu pai mostrou a realidade da história, eu começo o quê? Minha mãe não teve culpa por isso. Né? Eu não preciso ficar jogando e projetando na pessoa esse momento da minha vida. Eu agora, identificando o que aconteceu, eu não preciso mais ter raiva do outro. Aí eu mudo. Olha que maravilha. Então é disso que a gente vai trabalhar. Então eu falo, muitas vezes é isso. Eu vou através do psicodrama, às vezes eu posso usar também, muitas vezes, a constelação, né? Eu tenho pessoas também que não lembram o que aconteceu. Eu tinha uma paciente que ela lembrava de um secador, mas ela não lembrava o que acontecia, que ela tinha tanto trauma de secador. E quando ela foi fazer a constelação, foi falado que a mãe dela ficava fazendo chapinha nela quando ela tinha 4, 5 anos de idade. Gente, olha o que ela descobriu. Só que isso bloqueou toda a infância dela, então eu não conseguia trabalhar em terapia. O que eu fiz? Eu fui com ela, olha só, eu fui com ela numa constelação, ela constelou, eu peguei essa informação e a gente depois voltou para a terapia para trabalhar isso. Então são coisas que às vezes estão esquecidas lá, né, no arquivo, né, da nossa mente, que não vêm. E aí a gente pode trabalhar com mais tranquilidade, com outros recursos. Então, esses recursos é o psicodrama, tal, que a gente acaba passando para eles, tá? A gente faz isso porque, ó, deixa eu compartilhar só de novo aqui, gente, que eu quero já ir terminando para vocês fazerem perguntas, tá? É, aqui, ó. Então, assim, ó, a psicodrama são as devolutivas de história de vida que a gente traz através das outras pessoas, e essa que é a parte aqui que eu preciso falar para vocês, que é a contabilização de méritos, tá? Deixa eu colocar aqui um pouquinho para cima. Essas duas partes que são as principais, ó. A apresentação do genograma e a leitura sistêmica, tá? Que eu vou falar. Essa aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz. Então, assim, para dar 8 sessões, olha que barato, né? Então a gente vai, ó, até a leitura, até a devolução de história de vida da pessoa, gente, a gente já trabalhou várias situações com a pessoa, várias. E assim, uma das técnicas, outras técnicas é que a gente vai fazer o genograma, tudo bonitinho, é a contabilização de méritos que a gente fala, que é também de um autor que é transgeracional, ele é psicanalista e sistêmico, que é o Nagy, e ele fala isso, né? Eu chamo Nagy, então assim, o Nagy, o que ele traz? Ele fala assim que o mundo, a vida é a relação humana, é, o problema, na verdade, ele só já coloca assim: o problema maior está na relação com o outro, né? Não está comigo e nem com o outro, está na nossa relação, é no entre um e outro. O Jean Paul Sartre já falava isso, ele falava assim: ó, os outros que são inferno na nossa vida.
Mas aí a gente, né, deleta essa parte e fala assim, né, os outros também pode ser, né, um paraíso nas nossas vidas, não precisa ser o tempo todo inferno. Quanto mais eu me entendo e quanto mais eu entendo o outro, mais a gente consegue trocar e agregar um para o outro. E o Nag, ele colocava assim, e ele fez uma leitura muito precisa, que ele fala assim, ó, a vida é um toma lá da cá. Tudo fica anotado na minha relação com o outro, principalmente na família. Tudo que acontece na família fica anotado ali. Aquilo que eu dei e aquilo que eu recebi. Uma das coisas que ele pega muito é assim, é as nossas expectativas. Então, assim, o meu investimento emocional que eu faço. Quando, por exemplo, a gente não escolhe aonde a gente nasce, né? A gente nasce naquela família, nem nós escolhemos aquela família e nem aquela família nos escolhe, né? Nem meu pai, minha mãe me escolheu. Tiveram filho e eu vim. Então, assim, a gente vai ter que saber lidar junto, né? E aí ele fala que a gente nasce numa massa indiferenciada do ego, e conforme a gente vai vivendo, experienciando a vida, a gente vai tendo e se melhorando um pouquinho, né, nas relações. Só que a gente, como filho, a gente espera dos pais, né? A gente tem umas expectativas, como os pais também têm essa expectativa em relação a nós, concorda? Porque assim, por mais que os nossos pais nos amem, a gente fala assim, ó, eu não consigo, eu não consigo atender 100% das expectativas dos meus pais. Às vezes meus pais queriam que eu fizesse medicina, às vezes queria que eu casasse com um cara rico, eu não casei, aquelas coisas todas. A gente vai frustrando essas expectativas, né? Só que eu compenso com outras. Eu posso não ter tido filhos, mas eu me formei, eu construí minha vida, eu dei orgulho para o meu pai, para minha mãe. Isso já conta. Os meus pais, por mais que meu pai e minha mãe me amem, eles têm expectativas em relação a mim. Tem pais que falam assim, né? Não, de jeito nenhum, meu amor é incondicional pelo meu filho. E não é. É assim, no mínimo, quando você tem filho, você quer o quê? Que ele cresça e seja uma pessoa honesta, uma pessoa que deu certo na vida, uma pessoa que consegue se manter, não é? Eu quero, no mínimo, isso do meu filho. Não precisa me dar nada, mas que ele consiga sobreviver por conta própria, formar a família dele, formar outra, dar vida a outra geração. Então, assim, que não é uma expectativa pequena, não. A gente tem uma expectativa muito grande, fora as projeções que os pais fazem em relação aos filhos, né? Por quê? Porque quer que ele supere até as gerações anteriores. Então, é uma expectativa muito alta. Então, assim, os filhos não correspondem 100% das expectativas dos pais, como os pais não correspondem 100% da expectativa dos filhos. Então, assim, uma das últimas vivências que a gente faz na terapia breve é mostrar, é assim, porque muita gente fala assim, não, meu pai e minha mãe eram totalmente diferentes, eu não trago para o meu casamento nada do que eu vivenciei. E essa é uma prova que a gente tem que, assim, nem tudo que a gente passou com nossos pais, a gente conseguiu saudar. Quando eu pergunto para a pessoa assim, que nota você daria para o seu pai ou para sua mãe como filho? E a pessoa falar, eu dou uns 8. Mas você falou que não tem mais questão com seus pais, deveria dar 10, né? Não 8. E para você, como filho? Ah, me dou 5. Gente, tem uma diferença aí de 8 para 5 de 3 pontos. Então, assim, a pessoa se sente devedora dos pais. Então, sabe aquela pessoa que se coloca, nada do que eu faço, eu vou superar tudo que meus pais deram para mim? Ela vai ser assim na relação com os pais e na relação com as suas relações sociais também. Inclusive, muitas vezes com o marido. Aí eu escolho alguém para casar, caso, e falo o quê? Faço tudo pro meu marido, tudo que eu posso, que eu não posso. Ele não faz nada para mim. Essa expectativa, eu me sinto devedora dos meus pais, ao invés de eu tentar acertar essa dívida com os meus pais, não, eu tento compensar com o meu marido. Eu vou cuidar muito bem do meu marido. E o que que acontece? Ele não, né? Você falou pro teu marido que você vai cuidar dele bem e tal, e ele vai ter que cuidar de volta de você? Devolver para você tudo que você está dando para ele? Não, esses acordos não são feitos. Como eu sinto que eu sou devedora na relação com meus pais, eu sinto que eu sou devedora em todas as relações. Na relação com meus pais, na relação com meus filhos, dou tudo para os meus filhos e depois reclamo, fico com um poço de mágoa
porque ninguém dá nada para mim, eu que dou mais para o outro do que eu recebo. Mas assim, isso você já está trazendo um saldo lá da sua família de origem. A mesma coisa do filho quando ele se coloca como credor, né? É tipo assim, olha, eu sou credor dos meus pais porque eu acho que eu dei mais, né, na relação emocional com os meus pais do que recebi deles. Minha mãe não me dava atenção, trabalhava muito, meu pai saiu de casa, separou da minha mãe, então eu acho que eu sou o filho que corresponde mais às expectativas dele do que eles corresponderam à minha. Essa pessoa também tende a se colocar na sociedade como credor, acha que todas as pessoas devem para ele. Sabe aquela coisa? Porque assim, você não faz nada por mim, tal, não sei o quê, e quando você faz, nem agradece, porque assim, você tem obrigação de fazer as coisas por ele. A gente conhece esses dois tipos de pessoas, gente, não é? Às vezes na nossa própria família tem as duas partes, né? Aquele que se acha devedor, que dá para todo mundo, e assim, às vezes você até quer retribuir, ele não permite. Eu falo que assim, o credor, que é o devedor, ele se sente muito bom samaritano, né? Nossa, eu sou uma pessoa tão boa, faço tudo por todo mundo. Quando alguém quer fazer alguma coisa por ele não permite. Não deixa que eu faço, deixa que eu faço. Mas começa a criar mágoas, mágoas, mágoas. Então, assim, isso não é um bom samaritano, né? Porque eu faço, mas eu cobro, eu acho que eu cobro sim. Só que a pessoa não percebe quanto ela está se boicotando. Tipo assim, você faz tudo por todo mundo, só que você não dá o preço, você fala que você não precisa de nada, você não permite que eles cuidem de você. Então você está usando, né? Quando você faz um favor para uma pessoa, gente, e você não permite, ou dá um presente para a pessoa, e assim, não permite que a pessoa te devolva, te retribui, chega a ser opressor até. Porque a pessoa fica em desnível, fica em desequilíbrio, né? Porque assim, tem pessoas que usam isso para ficar no poder. Eu prefiro que as pessoas tenham dívidas comigo do que eu ter dívidas com ela. Isso é uma relação, às vezes, assim, tóxica e opressora, né? Sabe aqueles maridos que dão tudo para a mulher, tudo para a mulher? A mulher, assim, ela não tem opção de dar nada para ele porque ele tem tudo. E quando tenta dar, não presta, não serve, não serve. Aí você fala, como é que eu posso retribuir, né, o que a pessoa está me dando? Você fica sem ação. E aí você torna uma relação opressora, entre o oprimido e o opressor. Quem recebe se oprime e ele começa a se colocar no papel de eu tenho maior poder porque eu que dou tudo. Então, assim, é uma relação muito tóxica. Quem fala isso é o Nag, tá, gente? Toda a teoria dele vai dentro dessas lealdades que a gente tem. E isso tudo, essas dívidas emocionais, está dentro do contexto da nossa família. Conforme a gente tem essas dívidas sem saldar com a nossa família de origem, a gente repassa para o nosso casamento, repassa para os nossos filhos e a gente repassa nas relações sociais. Então tem aquela pessoa que sempre se lamenta, né? Dou tudo para todo mundo, ninguém dá nada para mim. Ou aquele que assim, as pessoas não me dão nada, eu também não dou nada para as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, né? Uma vez eu estava dando aula e tinha uma aluna que ela falou assim, perguntei para todos os alunos, né? Que nota você se dá como filho, né, na relação com a sua mãe, que nota você daria para sua mãe em relação a você? Eu dou zero para minha mãe porque ela nunca me deu nada e dou zero para mim porque eu nunca dei nada para minha mãe. Eu falei, então, né? Vai precisar fazer terapia antes de se formar, porque é uma dívida, né? Muito extremo, gente, muito extremo, né? Então a gente tem que começar a se balizar, porque se eu tenho uma contabilização emocional nesse nível, eu vou precisar realmente resolver meus problemas, porque a tendência qual que é? Quando eu vou atender uma família e vem uma mãe eu atacar essa mãe como se ela fosse a minha mãe, né? Que ela não merece nem respeito. Então, assim, esse tipo de coisa faz com que o terapeuta, principalmente quando a gente trabalha isso na gente mesmo, a gente acaba se libertando, gente, se libertando dessas dívidas emocionais que a gente tem, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Pensem nisso, né? Que nota eu daria para minha mãe na minha relação com ela e que nota eu daria para mim como filha. E aí vocês veem se vocês são credoras ou devedoras, né? E que quantos que tem que trabalhar esses saldos aí, tá bom? E deixa eu passar para vocês as últimas partes que eu só vou demonstrar aqui. Ó, tá vendo? Então a gente veio aqui até, ó, tá vendo? Na transacional, que é a contabilização de méritos e as lealdades, a apresentação do genograma que eu vou passar para vocês. Eu falo que o genograma é uma leitura
Depois já vou falar da retrospectiva e da finalização aqui, ó. O genograma é uma leitura. Desculpa, gente, peguei errado aqui. Não é só desenhar o gráfico, a gente tem que fazer toda uma leitura sistêmica do genograma, né? Então, eu preciso entender todos os gráficos, todos os ícones, para a gente poder estar fazendo a leitura de uma maneira que eu possa passar para a família e ela enxergue esse tipo de repetição transgeracional. Então, quando a gente trabalha assim, gente, ó, quer ver, ó? É isso daqui, ó. Então, eu estou com um exemplo aqui de uma terapia de casal, né? Então, esse casal veio para o atendimento. Olha só, o que esse homem, né, da relação, ele traz, olha só, o que ele traz na história dele e o que ela traz. Quando eles veem esse gráfico, só essa parte, né, que eles olham assim, o que está pesando, olha o que eu estou carregando da minha família, o que eu estou carregando da outra, eles já querem mudar todos os padrões transgeracionais. Eu não quero mais, como é que eu falo? Eu vou fazendo a leitura assim, ó. Isso daqui são dependência química, né? Essa aqui é dependência, é saúde mental, que é na vertical. Essa é dependência química e em recuperação. Essa aqui é dependência química e recuperação. Então, assim, esse rapaz, ele teve problema de dependência química, né? Não lembro na época se era álcool ou droga, mas ele trouxe isso daqui. Aí a gente vai passando. O que que eu vou passar? Essa leitura para eles enxergarem no gráfico e vou fazer o laudo. O laudo, né? Quando a gente vai fazer exame de ultrassom, não tem isso? Tem, né, a imagem, que é essa daqui, e tem o laudo, onde a gente vai trabalhar aqui, ó, estrutura familiar. Aí eu coloco do lado aqui para trabalhar com ele, ó. A estrutura familiar diz respeito ao número de filhos que cada geração teve. Essa família, tanto da parte dele como da dela, são poucos os filhos que eles tiveram de geração para geração. Ó, dois filhos, e eles repetiram o mesmo padrão dos pais, também tiveram dois. A mesma coisa aqui, ó. Teve dois filhos aqui, esse símbolo aqui, aí a gente vai pegando. Tem geralmente uma legenda que eu coloco, tá no outro, mas eu coloco aqui a posição de irmãos. Então, assim, esse rapaz é filho do meio. Aí a gente tem algumas características para o filho do meio. A gente fala, os filhos do meio, filhos únicos, tanto eles aprendem a cuidar, quanto eles exigem ser cuidados da mesma. Mas aí, então, tanto cuida quanto exige ser cuidado. O filho mais velho é aquele que assim só aprende a ser cuidado, tem muita dificuldade de permitir que o outro cuide. Então, são leituras que a gente passa para o casal que vem e a gente faz essa leitura. A mesma coisa dela. Então, ela também é filho do meio. Então, esse casal aqui, por exemplo, os dois sabem cuidar e os dois cobram esse cuidado. A tendência é assim, ó, quando a gente vai fazer a contabilização, assim, ela vem na terapia e fala assim: eu sinto que eu estou dando mais do que eu estou recebendo dele. Ele fala a mesma coisa, mas eu também sinto que eu dou mais do que eu recebo. Eles não conversam só. Olha, aqui, isso aqui, por exemplo, é conflito, gente, essa linha aqui. Nessa linha de conflito, ele vai falar isso. Eles não conversam, é por isso que eles têm esse conflito, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar o que? A comunicação funcional para que eles consigam conversar de uma maneira, assim, mais íntima um com o outro e não se atacando do jeito que eles fazem. São os casais de hoje, né, gente? Parece que eles estão competindo um contra o outro, ao invés de os dois se unirem e trabalhar a favor da família. Quando eles vêm, a gente tem que mostrar isso para eles para romper com esses padrões. Aí tem as linhas de distanciamento, as linhas aqui ó, três pontinhos, é a linha de muita aproximação. Então a gente vai trabalhando, ó, as fronteiras, ser fronteiras rígidas, nítidas, emaranhadas, pautas de funcionamento, pautas vinculares. A gente faz essa leitura. Então é uma leitura riquíssima para o casal. Muitos deles, quando acaba a terapia, eles querem que a gente libere isso para eles levarem, né? A gente fala que é um gráfico, mas é aquele momento de vida que eles estão tendo. É a tendência no decorrer da vida a gente ir melhorando isso. Na verdade, assim, é uma imagem em movimento, né? É daquele momento, é igualzinho o ultrassom mesmo, gente, tá? Esse daqui eu já coloquei aqui, ó. A legenda, porque é importante. Quando eu vou passar para a família, eu trabalho sempre o genograma com a família, porque é um instrumento que é deles. Eu acho tão ruim quando o próprio terapeuta às vezes usa o genograma para ele só, para eu poder fazer todo o planejamento do atendimento e tal. E eu acabo não passando esses recursos para a família. E eu acho assim, é uma pena que a gente não passe, que a gente tem que passar. Isso daqui não me pertence, pertence a eles, a história de vida deles. Eu preciso passar.
Essa família aqui foi trabalhada com a família. Era uma avó e duas netas. A mãe tá aqui, ó, essa Paola aqui. Ela morava na Cracolândia, só para vocês terem uma ideia. E ela deixou, na verdade, né? Com a Cleide, essas duas netas aqui, ó, gente, tá? Aqui a menina era 15 anos de idade, a gente colocou aqui ansiedade, bissexualidade, mas era assim, a menina estava muito confusa, né? Então a mãe, essa mãe aqui, ela deixou essas duas filhas com a mãe, com a mãe dela, né, que era a avó, e esse rapaz morava, esse menininho de 9 anos, com o pai da outra família, né? Que na verdade o pai casou de novo, né? E aí ele foi morar com a família do pai. Quando a gente atendeu, essas duas meninas aqui estavam desrespeitando a avó, só para vocês terem uma ideia. Elas não conseguiam respeitar a avó. Começaram a ir para o skate, né? Ficava até 10 horas da noite, a menina com 11 anos de idade na pista de skate e tal, não sei o quê. Essa daqui já começou a ter problemas de ansiedade, não sei o quê, mas assim, a gente já estava percebendo que elas estavam indo para o mundo das drogas já, tá? Então, assim, elas vieram procurar para a gente poder mostrar. E aí foi 8 sessões, gente. Na sexta sessão foi trabalhado o genograma. Quando as meninas começaram a ver que, ó, isso daqui é dependência química, e olharam o gráfico do pai, olha, do pai delas, ó e da mãe, as duas famílias, essas duas meninas aqui, elas estatelaram o olho e falou, olha onde a gente está chegando. Essa de 15 anos, assim, o que que eu faço para a gente poder sair disso? Tipo assim, eu não quero, né, herdar o que a minha mãe, na família do meu pai e da minha mãe, os dois tiveram, que é a dependência química. Aí a gente começou a trabalhar isso. Então, quanto mais vocês respeitarem a avó, quanto mais vocês estudarem, quanto mais pararam de cabular a aula e começaram a se entender só pelo genograma, gente, da maneira que foi trabalhado. Tá? Então, assim, isso aqui é uma coisa riquíssima para as pessoas, inclusive, assim, eu identifico, eu falo que é até preventivo, eu identifico e já repasso para eles. Aí, ó, deixa eu. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, a retrospectiva, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui a gente passa para o casal. Então, assim, ó, a gente vai trabalhar a terapia familiar. No final, a gente vai passar isso, ó. Primeiro atendimento, nós trouxemos a queixa, depois passamos uma tarefa. No segundo atendimento, foi a narrativa de história de vida da esposa. Depois, a história de vida do marido. O quarto atendimento, a gente fez uma dinâmica de comunicação funcional, que a gente vira de costa um para o outro. Ó, no quinto atendimento, o psicodrama, devolvendo a história de vida. No sexto, a contabilização de méritos. No sétimo, a gente mostrou e trabalhou com eles o genograma da família deles e a contabilização de méritos que eles trouxeram, tá? E aí, no oitavo atendimento, que aí eu já vou, deixa eu só. No oitavo atendimento, que acaba, aí acaba. Deixa eu só colocar aqui, eu vou voltar, gente, para. Ah, deixa eu. Pronto. Eu só estava. O compartilhamento que eu fechei, tá? Voltando. Então, assim, aí no oitavo atendimento, o que que a gente consegue fazer? A gente faz a finalização do processo. Porque, assim, olha, na finalização do processo, aí a gente pede, aí são vários, a gente pode ter vários recursos. Traz foto para a gente trabalhar um pouco as fotos da família, né? Na família de origem e tal. E aí o que eu percebo, assim, tem terapeutas que buscam e pedem fotos na primeira sessão. Vamos trabalhar fotos. Como se uma dinâmica, gente, não tivesse um planejamento para a gente fazer. Olha só, o casal chega super reativo, como o Roberto falou. Eu tô aqui, mas eu não acredito em terapia. Aí eu falo, não, mas se vocês trazem fotos para mim, para a gente trabalhar com a foto na segunda sessão. Que tipo de foto que eles vão trazer, gente? As piores possível, né? Porque eles estão tão reativos um com o outro que se eu falar para eles assim, olha, eu quero que vocês falem 5 qualidades e 5, isso é linear, a gente nem trabalha com isso, e 5 defeitos. Na segunda sessão, quando eles ainda não nem começamos a ver o problema deles, gente, eles vão simplesmente começar a virar casos de família, vão começar a se agredir na nossa frente ali. Vai virar Cristina Rocha a terapia. Não é para isso que a gente está. Então, assim, primeiro a gente trabalha profundamente tudo que eles têm que trazer, né? Desde a queixa até as histórias de vida. Já sensibilizamos eles
quando a gente mostra o genograma, eles já estão aliviados, tipo assim, eu já entendi o meu problema e agora eu já sei, inclusive, como está fazendo para melhorar. Quando eu peço na oitava sessão para eles trazerem fotos, é uma maravilha. É aquilo que a gente trabalhou lá com o Roberto falou. A mulher gargalhando, né, no colo do marido. Porque eles já estão trabalhados, a queixa já foi trabalhada. Então a gente vai fechar com chave de ouro a terapia familiar. E é isso que a gente faz. Então, assim, a gente não pode se precipitar, né? Ah, eu não sei, eu acho que tem terapeuta que é muito inseguro e fala assim: eu não sei o que trabalho, o que que eu vou trabalhar na próxima sessão? Gente, a história de vida das pessoas são tão ricas que a gente vai trabalhar exatamente o que elas trouxerem para a gente. É isso que precisa. A gente não precisa de muito mais coisas, não. A gente precisa ter esse roteiro e fazer assim de uma forma que a gente possa assim ir trabalhando espontaneamente com eles, com aquilo que aparecer, mas sempre dentro de uma diretiva, que é essa. Então, às vezes, por exemplo, eu tô o dia que é na quinta sessão que eu vou passar a devolutiva de história de vida. Olha só, gente, né? O que que acontece? Quando acontece isso, eles chegam na sessão porque a gente brigou, porque a gente foi no casamento do primo, do sobrinho, do marido, não sei de quem, e começa a gastar todo o tempo para falar o quê? O cotidiano, que o cotidiano acaba com o romantismo de qualquer casal, né? Que acaba mesmo. Então, assim, o que que eu falo? Eu falo assim, olha. Vamos fazer o seguinte, eu estou com hoje, né? A agenda aqui de hoje para a gente trabalhar já estava planejada. Eu vou trabalhar com vocês uma dinâmica. Depois, no finalzinho, eu vou deixar assim 10 minutos para vocês falarem o que que aconteceu durante a semana. Porque senão a gente gasta uma semana inteira, gente, com uma sessão inteira com eles, para eles falarem só de picuinha. Uma vez eu fiz isso e o casal chegou e falou assim no final. Eu falei, agora vocês podem falar, né? O que que aconteceu com vocês durante a semana? Ele, olha, doutora, desculpa, a gente ia falar tanta bobagem que, olha, eu tô até. Foi tão rica a sessão, tão rica, que ia acabar com a sessão se eu falasse o que a gente. A besteira que a gente brigou durante a semana. Então, eles mesmos começam a elevar a relação deles. E isso é libertador. Então, quando eles saem, não que vá acabar ali, que eles não vão ter mais briga, mas eles saem com uma perspectiva futura muito grande, muito resolvida. Tanto que assim, eu sempre falo para os terapeutas, nunca indicar logo em seguida, eu faço uma processo terapêutico assim, rico dessa maneira. Então, assim, eu falo, evitem, gente, de colocar assim, ó, agora daqui para frente vocês vão fazer terapia individual, tá bom? Eu estou dizendo tudo o que eu disse, não é verdade? Quando eu falo, acaba uma sessão, um processo terapêutico e peço para eles buscarem terapia individual. Se eles me perguntarem se eles continuam a terapia, então eu falo, claro, continua. E aí, quando vocês digerirem melhor, quando vocês conseguirem enxergar melhor tudo que foi trabalhado, vocês vão estar melhor preparados para fazer uma terapia. É isso que acontece. Então eu não preciso indicar logo em seguida. Deixa eles respirarem, entenderem. Então são coisas que ficam. Esse tipo de trabalho que eu acho que falta muito dos profissionais, essa riqueza de trabalhar essas histórias de vida, ter interesse real pela história de vida da pessoa que vem. Então, é isso que a gente precisa ter, esses recursos e ter. Eu acho que assim, tem um autor que ele fala que tudo que merece ser aprendido não pode ser ensinado. Porque é o que mais a gente tem que aprender é exatamente essa empatia, essa identificação com a dor do outro, né? Esse servir que a gente tem de realmente transformar, ajudar a pessoa a transformar a vida. Isso não tem preço, isso não tem como ensinar, é da pessoa. Isso é da pessoa. Então, quando eu passo isso, né? Quando eu coloco todas essas ferramentas na mão de uma pessoa que tem tudo isso para se doar para o outro, gente, ela já está preparada para isso. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho muita experiência. Então eu falei, mas você tem bagagem de vida e eu não vou precisar usar, né? Não preciso treinar para você isso. Então você já tem. É só você pegar esses recursos que a gente está propiciando para você ir lá e realmente transformar a vida das pessoas.
Então, o que a gente precisa é isso, eu vou dominar toda essa teoria. O Minuchin falava isso, né, que é um terapeuta familiar, e depois eu vou esquecer, e aí eu vou comigo mesmo, eu comigo mesmo, sabe? Eu com a minha alma por inteira na relação com o outro. E O que assim, a não é que gente a gente vai tem. ficar a favor de um contra o outro, não, a gente vai fazer com que eles mesmos se fortaleçam, né, dentro da família, que a família toda cresça. Então, assim, é uma coisa assim, apaixonante, eu diria, apaixonante. Eu só vou ler o finalzinho aqui para abrir para vocês para questões. Espera aí, ó. Que eu gosto muito desse texto da Virginia Satir, que ela traz a, né, o conceito de família para ela. Olha que bacana. Ela fala assim: olha, a família é a matriz, o ninho, que permite a possibilidade de crescimento ou declínio. O seu papel é decisivo, porque sem um sistema familiar eficaz, nem a sociedade, nem a pessoa consegue atingir suas metas. Eu acho que é uma das melhores conceitos que eu já li de família, né? Que é, então, assim, eu falei bastante, mas assim, é tudo muito conteúdo que tem, tá, gente? Então, assim, diante disso que a gente está trabalhando, eu queria saber assim, se vocês entenderam, se tem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa. Falei para vocês que eu estou fazendo um curso só com essa terapia breve. Então, assim, são 8 sessões dirigidas, vai ser online, por enquanto a primeira turma vai ser online, depois eu vou ver se eu abro uma turma presencial. Mas assim, é para passar sessão a sessão. A gente vai treinar todas as sessões, vou passar todos esses conteúdos com vocês, dividir com vocês as famílias que a gente atendeu. É um curso que realmente é um presente que eu estou dando de todos esses anos que eu trabalhei com terapia familiar, que eu formei os alunos, todas as histórias, né, das famílias e dos alunos que a gente atendeu desde 2008. Então, assim, é uma coisa com muito carinho foi desenvolvida para passar para vocês. Eu acho que vai ajudar muito na formação de vocês e, assim, para poder começar a atuar mesmo, né, com famílias. A gente precisa aumentar o número hoje das famílias que estão sendo atendidas, gente. As famílias precisam de nós, é isso que eu falo, por isso que eu falo que é pecado não atender. As famílias precisam, a gente não pode se dar esse luxo de ter um conhecimento desse e não transformar vidas, não transformar as famílias que a gente precisa transformar.